espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Oferecimento. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Edu Pinheiro. Muito bem. Alô. Estou no ar, Giba. Estou no ar, sim. Um grande abraço, amigos da Bandeirantes, Campinas e toda a região no AM 1170. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270. Ó, pra falar em Ribeirão, o Botafogo, hein? O Fogão ganhou, rapaz, meteu 3-1 no Volta Redonda. O Botafogo está prestes a subir pra Série B, hein? Ribeirão em polvorosa. Olha o Fogão aí chegando. Quer ver? Deixa eu pegar aqui no papel aqui, Giba. Pera aí, o Botafogo, aliás, ontem que eu fiquei sabendo, é isso. Ah, não, no Aparecidense. Atenção, me desculpe, atenção, Ribeirão Preto, o jogo foi em Aparecida de Goiânia. Domingo, Aparecidense 1, Botafogo 3. Botafogo. 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 Todo mundo fala do Fogão de 77 com Sócrates e companhia. Botafogo teve bons momentos. Botafogo eliminou a Ponte no Paulista 2001, semifinal. Em pleno majestoso, ganhou o Ribeirão. Empatou 3-3 num placar improvável. Tava 3-1 pra Ponte, hein? Mas o Fogão tá aí. O Botafogo e o Mirassol no mesmo grupo, né? O Mirassol também ganhou. O Mirassol que ganhou em Volta Redonda. Então o Mirassol e Botafogo lideram o grupo B da Série C de Cebola. E olha, faltam 3 rodadas. Muito próximos, pode dar uma dobradinha paulista. Da C para a B, Botafogo e Mirassol. Mas o papo hoje aqui nosso é Vila Nova e Guarani. Guarani e Vila Nova em Goiânia, no Oba. Começa às 21h30. E quem vai narrar? Sim, é o amigo Batista. Aí, Giba, atenção, Giba. Quem vai narrar aqui? Carlos Batista. O Batistão já modelo 2023, hein? O homem tá impossível. Ele faz TV, rádio de manhã, no almoço, à tarde, à noite. O homem tá impossível. É que dia de jogo, quando ele narra, o Boris apresenta como o Boris apresentou aqui o Sport em Debate, porque ele tem todo um ritual. A alimentação dele tem que ser naquele horário, ele come tem que ser aquilo, você tá me entendendo? O cara, ele se cuida, evidentemente que sim, tá bom? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer, Leandro Renato e ele, o incrível Gilberto Sufi. E, aliás, eu vou passar naquela farmácia, hein, Giba, que você me recomendou, hein? Tô com umas dor aqui, dor neuropática, hein? Eu vou falar pra você, eu vou falar com o homem lá da farmácia, hein? Só quero ver, hein? Uma injeção milagrosa. Vou falar pra você. Também com 66 o segundo tempo, as dores vão começando. E vamos lá, vamos que vamos. Ó, é o seguinte. Guarani e Vila Nova, ó. Vila Nova é uma pedra no sapato do Guarani, hein? O Vila Nova é uma pedra no sapato do Guarani. Ó, só pra resumir, atenção, hein, bandeiras hasteantes. Só pra resumir, esse ano, o que foi que aconteceu na Copa do Brasil? 15 de março de 2022, no Brinco. Vila Nova faz 1-0, Guarani virou 2-1, 2 gols do Giovanni Augusto. No finalzinho, Giovanni Augusto empata, 2-2, vai pra pênalti. E nos pênaltis, 5-4 Vila Nova. Sabe quanto que o Guarani perdeu? Você tem ideia de grana? Quanto que o Guarani perdeu? Perdeu 1.900.000 reais. 15 de março de 2022. Uma noite de 1.900.000 reais, o Bugre ficou de fora, tá? Perderam nas cobranças de pênalti. O Rodrigo Andrade estou no travessão, o Ronaldo Alves, zagueiro. O goleiro defendeu e o Kozlinski acabou defendendo um pênalti. Mas não adiantou, 5-4. É isso aí. Tá, e agora, isso foi na Copa do Brasil. E na Série B, primeiro turno, no Brinco, estava 1-0 o Guarani. Gol de Lucão do Break. Lucão do Break. O gol fez gol, foi pra galera. Tudo bem, joia. E aí, no último minuto, o que foi que aconteceu? Lucão do Break foi ajudar a defesa, meteu a mão na bola. Bateu na mão na bola. Aquelas coisas, se bateu, é pênalti, né?
E aí o ex-bugrino Arthur Rezende empatou 1-1. E, gente, isso não é só um resumo. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 situações em que o Vila Nova judiou do Guarani. É brincadeira. 2003, Copa do Brasil, é isso mesmo, né? Gol do Cridense, Neto tava no banco, Pepe contratado, o Guarani precisava vencer, gol do Cridense, festa do brinco, ganha o jogo, aí vai pro tribunal, Leandro Guerreiro estava irregular, o Guarani foi eliminado. Vamos lá, atenção, hein? O nosso WhatsApp é o 97102-1493, porque é o seguinte, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas, sim, e a banda posicionada. Por falar nisso, bandeiras hasteadas e a banda posicionada, não percam amanhã, viu, Giba? O 7 de setembro. Vai ser um desfile sensacional, hein? Vai começar às 8 na Glicério. É sensacional. O Exército, né? A Brigada, a Escola de Cadete, todas as unidades militares, tem escola particular, tem escola municipal, tem as entidades, tem várias associações, tem o Clube do Fusca, tem o Clube do Ford, tem a PAI, Lar dos Velhinhos, Patrulheiro, Maçonaria, Comunidade Chinesa, Libanesa, Reino Unido, França. Sim! E sabe quem é que vai estar lá? O amigo Batista. Vai! Não, o golzinho, aquele gol do Batista, e o Batista vai levar a lata, entendeu? Vai passar em frente o palanque e o locutor já tá com o release. Pra quando o Batista passar no palanque, e agora, senhoras e senhores, passando em frente o palanque das autoridades, é ele, o amigo Batista, e com a sua lata, sensacional. Vamos lá, Giba, agora sim, hein? Bandeira, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada, 21h30 no Oba tem Vila Nova e Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Feito de ouro, a nossa tava, construído com devoção. Nossa família unida, tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, meu bugre, que nós gritamos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Vila Nova, tetracampeão. Salve o Vila Nova, vermelho é a nação. Vila Nova, eterno campeão, vermelho é a cor do meu coração. Essa torcida é sensacional, o meu Tigrão é fenomenal. Vila Nova, eterno campeão, vermelho é a cor do meu coração. Essa torcida é sensacional, o meu Tigrão é fenomenal. Salve o Vila Nova, tetracampeão. É isso aí, eu falei aqui, esqueci de falar que, 200 anos da independência do Brasil. Então vai ser um desfile sensacional, no capricho, um palanque espetacular, serviço de som, gradil. Realmente, amanhã promete o senhor desfile, tá? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, ó, cá entre nós, hein? O coqueluche do desfile, meus amigos. Quem for ao desfile amanhã, e você vai ver o batalhão feminino do Exército, as oficiais da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Mas é sensacional as moças desfilarem, né? E
Não tem essa de calça comprida, não. Toda de saia certinho. Você precisa o capricho das moças. E todas de batonzinho. Olha, é sensacional. Quem for na Glicério... Começa às 8, hein? O general quer começar às 8. Nunca começa e tal, mas 8 horas tem o hasteamento. O palanque fica ali na Glicério, em frente ao fórum, né? E aí, meus amigos, vai começar o desfile. E aí o general de brigada, ele convida o prefeito para passar a tropa em revista. E aí o senhor prefeito adentra o blindado, e esse blindado percorre a Glicério no seu fluxo normal, no sentido Glicério, quem tá indo lá para Moraes Salles. Ele passa a tropa em revistas e volta o blindado e recoloca no palanque o senhor general de brigada e o senhor prefeito. E aí então... O chefe do Estado-Maior pergunta ao senhor general: Excelentíssimo senhor comandante, posso dar início ao desfile? E ele, alto e bom som: início está autorizado. Meu Deus do céu, segue o jogo. Vamos lá, 20 horas e 12 minutos, eu volto em 2 minutos. Concentração. Oferecimento. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Vote nos candidatos do Podemos. Clarice Ganem pelos autistas, Clarice Ganem pela causa animal. Vote Clarice Ganem 19101. Larissa Forjanes 1903 para desenvolvimento, 19013 Baixada Santista e Vale do Ribeira. Segurança Pública, Direitos da Mulher, Agricultura Familiar. Por um São Paulo melhor, vote delegada Maristela, deputada estadual, 19454. Hortolândia, tem mulher na política sim. Marisete Gomes, 19125. Um beijo da Mari. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Conexão PLPP e Republicanos. As águas do velho Chico chegou no meu sertão e graças a Bolsonaro funciona a transposição. Não tem preço ver a emoção das famílias que recebem água no Nordeste. A água no Nordeste passou a ser uma realidade em nosso governo. Bolsonaro 22 presidente, pelo bem do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol é do Pinheiro. Ele fez aniversário, Giovanni Augusto, ontem, 33 anos, e olha, ele é o artilheiro da temporada. Artilheiro da temporada esse ano de 2022, quem mais fez gols pelo Guarani? Giovanni Augusto, ele ficou uns 4 jogos de fora, hein? Se machucou contra o Cruzeiro. Olha, ele fez contra o Santos no dia 6 de fevereiro, no Paulista. Esse jogo foi 1-1, foi o primeiro gol dele, foi de pênalti. Depois marcou no derby, marcou aquele 3-0 na Ponte. Um detalhe, ele fez um gol de pênalti na Ponte e teve um outro pênalti que aconteceu no derby. Ele estava em campo, mas ele entregou para o lateral que bateu. Não foi ele. Interessante, né? Não sei por que não quis cobrar. No dia 26 de fevereiro, contra o Santo André no Brinco, agora ele perdeu de 3-2, ele fez um gol de pênalti. Fez os 2 gols contra o Vila Nova. Atenção, hein? Será que o Vila Nova vai sofrer de novo com o Giovanni Augusto? Tudo bem que foi Copa do Brasil, empatou nos pênaltis, deu Vila Nova, mas no 15 de março de 2022, 2-2, tempo normal, Giovanni Augusto marcou os 2 gols e não foram de pênalti, tá? E aí nos pênaltis, 5-4 para o Vila Nova. Contra o Sampaio Correia, no dia 28 de maio, no Castelão, o Guarani perdeu de 2-1. Aqui já está na Série B, né? E depois contra o Sampaio Correia, no último compromisso, 3-0, marcou de pênalti. Então é o seguinte, ele marcou 7, sendo 5 de pênalti. 1, 2, 3, 4,
5 gols, 7 gols e 5 de pênalti. Com a palavra, o meia, Giovanni Augusto. Resultado muito importante, principalmente para a nossa confiança no restante do campeonato, né? Sabemos da dificuldade que é a Série B e sabemos também que o nosso momento não é tão bom quanto a gente queria, mas o que me deixa mais feliz e tranquilo é saber que a gente está nessa crescente boa, principalmente dentro de casa e até mesmo fora de casa a gente está conseguindo fazer bons jogos, então estou muito confiante na nossa equipe. Eu tenho certeza que a gente tem que continuar assim focado, concentrado, que logo a gente vai sair dessa situação. Felizmente tive uma lesão, né, onde eu fiquei fora um mês, foram dias angustiantes, mas junto com o departamento médico do clube fizemos um grande trabalho e a gente conseguiu voltar até um pouco antes do previsto, né? E o que eu posso falar é que de fora ali, com certeza é muito pior do que quando você está em campo, então sofri bastante junto com meus companheiros ali, mas graças a Deus consegui voltar e de alguma forma feliz por estar podendo ajudar novamente a equipe, né? E como eu falei, a gente está chegando agora numa reta final decisiva do campeonato, então é importante ter todo mundo disponível para jogo. E agora espero que a gente possa cada vez mais nos fortalecer para a gente sair da situação o mais rápido possível. Confronto direto, né? Mais uma final de campeonato para a gente. No meu ponto de vista, acredito que vai ser o jogo mais difícil do ano, até porque a equipe do Vila vem numa crescente muito boa e jogando dentro de casa eles são muito fortes, né? Então acho que a gente tem que ter essa humildade de reconhecer o momento do Vila e ir para esse jogo com os pés no chão, mas sabendo também da nossa responsabilidade e da nossa capacidade. Acredito que vai ser um grande jogo, se a gente conseguir entrar focado ali no início do jogo, a gente tem tudo para fazer mais um grande jogo fora de casa e, se Deus quiser, sair com a vitória. Acho que o início do jogo é muito importante, a gente conseguir segurar a pressão do Vila Nova ali aos 15, 20 minutos do primeiro tempo. Depois do jogo fica mais igual, né? Onde a gente consegue também encaixar os nossos contra-ataques. Então acredito que os detalhes no início do jogo vão fazer total diferença e espero que a gente possa entrar concentrado para não ser surpreendida pela equipe do Vila. Seria um presentão, né? Uma vitória amanhã. Exatamente, presentão, e com certeza eu vou buscar fazer que isso vire realidade, né? Já foi contra a equipe do Sampaio Correia, onde pude fazer um gol, assistência, mas com certeza vou ficar muito mais feliz se a gente conseguir amanhã fazer um grande jogo, conseguir conquistar os 3 pontos. Com certeza vai ser o melhor presente de aniversário que eu possa ter. Tá aí, Giovanni Augusto, ele voltou com tudo aí, na minha humilde opinião, e ele entrou brigando no derby mesmo, discutiu com o Rodrigo Andrade, né, no intervalo e tal, ele tá cobrando mais dele, cobrando mais dos outros e tal. Aliás, contra o Cruzeiro já foi um bolão, né? 1-0 do Guarani, gol do Lute, que aliás o passe foi dele. E ali ele se estragou, né, cara? Ali o músculo dele, foi pra baixo. Ele ficou 4 jogos de fora, até se recuperar e tal, porque eu jogo demais, né? Então ele já vem produzindo, né? Renovou o contrato, o Guarani, acho que vai até o final do ano o contrato dele. Aliás, deixa eu colocar aqui, no site do Mariolani tem aqui o final do contrato. Vamos saber aqui? Vamos saber aqui onde é que tá o contrato dele. Tá aqui por ordem alfabética. Você tem aqui o elenco do Guarani, tá? Giovanni Augusto, pimba, cliquei. Olha, o contrato dele até abril de 23. Renovou sim. Ele chegou numa outra situação. Guarani renovou o contrato dele. Vai até abril de 2023. Ele estava no México, experiente, jogou no Cruzeiro, né? Jogou no Corinthians, bastante experiente, Giovanni Augusto. Agora precisa fazer um gol de falta, hein? Faz tempo que não faz um gol de falta, hein? Aliás, no último compromisso, o Guarani desperdiçou uma também. O próprio Jamerson chutou, não foi feliz. E o Jamerson, hein? Pra falar é aniversário, viu, Giba? O senhor, por favor, o senhor tá aqui todo dia, não tá? Todo dia. Então o senhor lembre o pessoal que na sexta-feira, Giba, é aniversário de Jamerson. Hoje, um dos principais jogadores do Guarani. As assistências e os cruzamentos de Jamerson, né? Então, sexta-feira, ele faz 24 anos. 24 anos. Deixa eu ver aqui. E hoje o Jamerson, deixa eu ver, Jamerson, tá aqui, ó. Nome dele, Jamerson Santos de Jesus. 9/9/98. Quando ele nasceu, eu já tava aqui na rádio, Giba. Tô ficando velho, hein, Giba? Pelo amor de Deus, veio do Azures. Vai ser a 10ª partida dele. E um detalhe, viu, gente?
ele tem 10 jogos e só um cartão amarelo. Para um lateral, né? Eu acho isso excepcionalmente bem razoável, tá? O Guarani deve ser Kozlinski, Ivan Alvarinho, de novo, né? O lateral direito improvisado, João Vitor, Delan e Eli Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Júlio César, Isaac e Yuri Tanque. Deve ser isso. E fica aqui a pergunta, será que Genison foi? De repente vai entrar? Vai ficar no banco? Olha, deixa eu ver quantas partidas o Genison tá fora, hein? Ele fez o gol contra o Náutico, depois não foi pro derby, não foi contra Tombense, contra Vasco e Sampaio Correia. Então o Genison, 1, 2, 3, 4 jogos que não atua. Será que hoje vai fazer a quinta? Vamos lá, vamos dar uma faturada, hein? Atenção, atenção. Alô, Marisa, muito obrigado. Olha, final 6715, muito obrigado pelo carinho, meu amigo. Muito obrigado mesmo, viu? Muito agradecido, não colocou o nominho aqui. Pode colocar que eu falo depois, tá bom? E deixa eu ver aqui, a minha amiga Lucila, 1-0. A Lucila, assim, ela é bugrina, pode ser quem for. Todo jogo, na opinião dela, é 1-0 para o Guarani, né? Tá bom? Um beijo, viu, Lu? Muito obrigado. Agora eu volto em 3 minutos, 21h30, em Goiânia, Vila Nova e Guarani. Quem narra é o amigo Batista. Concentração. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. São Paulo mais forte, honestidade e espírito trabalhador. Ronaldo Formigão estadual 44144. Para uma vida melhor para os animais, Reinaldo Brígido estadual 44345. Maus tratos aqui não. Vote com segurança por Guarujá, Pereira Barreto e Baixada Santista. Capitão Venâncio estadual 44441. União Brasil 44. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ciro Doce. Duvido que você sabia. Ciro foi o ministro da Fazenda que salvou o Plano Real. Foi governador e prefeito mais jovem com recordes nacionais de aprovação. Traçou e viabilizou a transposição do São Francisco. Nunca buscou a reeleição, nem nunca foi processado por corrupção. Mas uma coisa com certeza você já sabe. Ciro é o mais preparado para ser presidente. Ciro é PDT. Ciro é 12. Prefiro Ciro. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000.
Quanto sai meio quilo dessa carne? Depende, senhora. Com Haddad ou sem Haddad? Como assim? Sem Haddad, o preço é esse aqui, ó. Nossa, que caro! E com Haddad? Ah, com Haddad a carne não vai ter imposto estadual. A senhora vai gostar do corte. E olha o preço que fica. Nossa, o preço melhorou. Vou com Haddad. Zerar o imposto da carne da cesta básica é ideia do Haddad. Haddad 13. Já anotei. É isso. Carne com ICMS zerado é preço menor no açougue. Todos os produtos da cesta básica com ICMS zerado. Isso é um compromisso meu. Coligação Juntos por São Paulo. Futebol é com a Bandeirantes, é do Pinheiro. É isso aí, meus amigos. Concentração Bandeirantes, dia de Vila Nova e Guarani, lá do Oba, em Goiânia. Começa às 21h30. Olha que momento especial, gente. Matar saudades dele. Um amigo excepcional, grande passagem pela Bandeirantes, grande repórter. E hoje brilhando em Goiânia. Atenção, não tem mais. Mas outro dia eu tava ouvindo quem? Eu tava ouvindo o Giba, Atlético Goianiense e São Paulo, é isso mesmo. Pela Sul-Americana, e lá estava ele, trabalhando pra Band de São Paulo, hein? Vocês já imaginaram, né? Já mataram aí de quem estou falando? Do meu grande amigo Antônio Lupe de Goiânia. Alô, Lupe! Concentração Bandeirantes, Lupe! Oi, Edu! Boa noite! Grande abraço a você, a todos que estão acompanhando a Rádio Bandeirantes aí de Campinas. Uma honra, sempre uma alegria participar com vocês. Hoje, aqui trabalhando na Rádio Bandeirantes de Goiânia. Só que estou aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, também conhecido como o Oba, a Casa do Vila. E hoje é uma verdadeira decisão. Pelo menos é assim que o Vila se preparou nesse pouco tempo que teve depois da derrota para o Grêmio pelo placar de 2-1, jogando em Porto Alegre. E mais, o Vila vem mordido, porque a derrota veio com erros graves da arbitragem. O Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, deixou de marcar 2 pênaltis para o Vila, pênaltis claros, e isso influenciou diretamente no resultado. Os jogadores ficaram chateados, comissão técnica também, e a diretoria, que inclusive fez uma nota de repúdio e enviou esse ofício à CBF. Hoje a expectativa é de um bom público aqui no Oba. Já vejo aqui alguns torcedores, principalmente a torcida organizada, preparando uma grande festa. A diretoria colocou os ingressos a R$10. Mulheres não pagam. Os sócios do Vila, eles têm direito a trazer acompanhantes. Então a expectativa é de um jogo bem movimentado. Até porque o Guarani, como todo mundo sabe, também tem esse objetivo de sair da zona do rebaixamento. A arbitragem do jogo de hoje deixou a diretoria do Vila e a diretoria do Guarani irritados. Até porque o Leandro Pedro Voaden apitou o último jogo do Vila aqui no Oba. Foi contra o Sampaio Correia, empate em 0-0. E ele deixou também de rever um lance que foi polêmico, uma bola na mão do jogador do Sampaio dentro da área, sequer chamou o VAR. E a diretoria do Guarani não está contente com a assistente de número 2, a Maíra Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul. Porque aqui mesmo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no passado, duelo entre Vila e Guarani, ela anulou um gol legal do Guarani. Naquele jogo o VAR não funcionou, e o gol que poderia colocar o Guarani na briga pelo acesso. Ela volta ao Oba justamente no jogo do Guarani com o Vila. Portanto, é bom ficar de olho na arbitragem, porque o Vila não está satisfeito com o Voaden. O Guarani com assistente de número 2, a Maíra Mastella Moreira. Mas pelo que apurei, hoje o VAR está funcionando tudo certinho aqui no Oba, e a expectativa de um bom jogo, um jogo decisivo. O Vila deve ter como novidade na escalação o Matheus Mancini, zagueiro, no lugar do Alisson Cassiano, por opção do técnico Alan Al. O Wagner, aquele mesmo experiente jogador que cumpriu suspensão contra o Grêmio, retorna ao time. E ele vinha desempenhando um bom papel nos últimos jogos do Vila. Contra o Grêmio ficou fora e agora ele volta, o experiente Wagner, comandando o meio-campo do Tigrão. Daqui a pouco, Edu, eu volto com as escalações oficiais, direto aqui do Oba. Abraço, Edu! Aê, Lupe! Que saudades! Muito obrigado, Lupe! Sensacional, sensacional! Esse jogo aí tá aqui com o papel 7/11/2021. Foi um domingo, começou às 18h15. E aí, então, o Alisson faz 1-0 Vila Nova.
Aí, no segundo tempo, de novo o Alisson, no comecinho, 2-0, estava impedido e o VAR não funcionou realmente. E aí o Matheus Ludic marca o primeiro gol do Guarani. E aí o Lucão do Break, ele empata a 32 do segundo tempo, né? E aí aos 39, de novo o Lucão do Break marcou um gol e a bandeirinha essa, que por incrível que pareça, a mesma bandeirinha vai atuar hoje. A Mayra Mastella Moreira, a gaúcha, né? Ela acabou anulando, foi 2-2. Seria o gol da vitória do Guarani. Pra falar em Lucão do Break, o Lucão do Break, ele foi, sabe pra onde que ele tá, Giba? No Vietnã. Arrumou serviço no Vietnã, rapaz. E você sabe que, atenção, hein? Atenção. O Lucão do Break fez 2 jogos lá e marcou 2 gols. Tá, quanta injustiça. Pera, vamos puxar a ficha dele aqui. Lucão do Break, rapaz, 2 gols no Vietnã. Deixa eu ver aqui. Olha, o último jogo dele até então foi como jogador do Guarani contra o Brusque. Foi no dia 24 de julho. Ele estreou lá no Vietnã no dia 20 de agosto. E fez um gol. Mas só que o nome do adversário, ele joga no Hanoi. O time dele dá pra falar Hanoi. Mas o adversário... Becamix Bindung. Nossa senhora, seja o que Deus quiser. E o time dele ganhou de 3-0, ele fez um gol. Aí ele pegou o Songlan Nigjihan. Olha o nome do time, Hanoi e Songlan Nigjihan. Esse jogo foi 1-1. Gol de Lucão do Break. Ah, é isso aí. É um garoto que morreu. Justamente, é isso aí. Mas tá lá, deixa lá o Lucão do Break, tá tudo certo. E a expectativa é realmente pra ver se o Gênesis, porque o Guarani também não divulga, viu, gente? O Guarani não divulga o elenco que viaja, entendeu? Os relacionados, tá? Jogadores pendurados. Kozlinski, atenção, hein? Quem tá pendurado? Kozlinski, Lucas Ramon, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves, Persson, Silas e Nicolas Careca. Pra saber se aqui alguns vão estar no banco, né? O Guarani deve ser esse. Daqui a pouco sai a escalação, tá? Sai a escalação, mas o Guarani deve ser esse. Kozlinski, Ivan Alvarinho, será? De novo na lateral direita? João Vitor, Delan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Júlio César, Isaac e Yuri Tanque. Aliás, o Yuri, ele marcou 2 gols pelo Guarani, os 2 de cabeça, hein? Os 2 de cabeça. E foi bem trabalhado, viu? Ele fez aquele gol contra o Tombense aqui, lá no gol do placar eletrônico, 42 do primeiro tempo, tirando do goleiro. Não foi uma cabeçada tão fácil assim, não foi, tá? E ele fez contra o Sampaio Correia. Fez também o segundo gol. E ele que foi nele o pênalti, porque quando o Rodrigo Andrade faz o cruzamento pro Yuri Tanque, ele cabeceia e bate no braço do zagueiro. Aí o juizão, pênalti. Inclusive consultando o VAR. Então, esse menino aí, Yuri Tanque, que aliás eu estava ouvindo uma coletiva dele, fala muito bem. Se pronuncia muito bem, né? Yuri Tanque, tá aí. E o gol do Bruno José. Quanta injustiça, não, gente? Bruno José entrou para fazer a diferença, fez o terceiro gol aí contra o Sampaio Correia. O Guarani não marcava 3 gols numa única partida desde o dia 19 de fevereiro, o derby pelo Paulista no Brinco, que foi 3-0 pro Guarani, tá? Então é isso aí. Quem narra é Amigo Batista, com participação aí com a participação aí do Gleger e também do amigo Tigrão, tá? Atenção, Mr. Já o Gleger Zorzinho, hein? Que, aliás, como goleiro também jogou no Vila Nova. Gleger Zorzinho. Guarani, Corinthians, Bragantino, Portuguesa, jogou no América Mineiro, Cruzeiro, jogou no Vila Nova, jogou também lá no Santa Cruz, rodou esse Brasilzão, hein? Rodou esse Brasilzão. E realmente o Vila Nova sempre foi, olha, uma pedra no sapato do Guarani. Divinha, vamos dar uma faturada? Daqui a pouco o Gleger Zorzinho, quem sabe sai a escalação do Guarani, hein? Porque o jogo é 21h30, agora 20h35, normalmente 40, 45 minutos antes do jogo já sai a escalação, né? Deixa eu ver aqui, atenção.
Tá saindo. Tá saindo. Vamos dar uma faturada. Eu volto em 3 minutos. Agora 20h35. Concentração. Oferecimento. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. É hora de reconstruir o Brasil. Isso começa na Câmara Federal. Escolha o PSB 40. A educação transformou minha vida. Estou aqui para que nossos jovens tenham mais oportunidades. Tabata Amaral 4040. Cabo Rossi 4090. Pela valorização do policial, segurança, diversidade e saúde. Pela valorização das mulheres, da saúde, da educação e do Vale do Paraíba, vote Teca Gouveia, 4020. PSB 40. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Passado não enche a barriga, meu irmão. Nem resolve essa nação que quer a paz. O Brasil quer mudança, eles não. Vamos com esperança e união. Eles não e ela sim. Simone sim. Eles não e ela sim. Da verdade, pro Brasil sorrir de novo. Ela sim. É Gisele Simone, presidente do Brasil. Coligação Brasil para todos. Pessoal, a união faz a força. Bora eleger os nossos deputados e deputadas? Vote nos candidatos do Avante. Vamos mudar o Brasil para melhor. Vacareza, 7070. Marcos da Costa, 7.000. Ex-presidente da OAB. Por justiça, advocacia e pessoas com deficiência. Sou José Bittencourt, candidato a deputado federal, 7077, Deus, Pátria e Família. Pela causa animal, vegana e mulheres, Adriana Vegana e Pirim, 7069. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Vote nos candidatos do PSDB. Sou Carlão Pinhatari e sou candidato a deputado estadual para continuar lutando pelo crescimento do interior, por mais emprego e renda para quem mais precisa. Por isso, peço o seu voto. Vote Carlão Pinhatari, 45232. Com o governador Rodrigo Garcia, luto pelo desenvolvimento regional e pela diminuição das nossas desigualdades sociais. Mauro Bragato, deputado estadual, 45125. São Paulo precisa de mais qualidade na Assembleia. Escolha as deputadas e os deputados estaduais do PSB 40. Já recuperei bilhões aos cofres públicos. Irei fiscalizar e criar leis que melhorem a sua vida. Luiz Tegami, 40008. Cristão, vota em cristão. Vote em mim. Sou o missionário Anderson Freitas, 40345. Em respeito às vítimas da Covid, fortalecimento do SUS já. Dr. Saulo, 40455. PSB 40. Bandeirantes. Edu Pinheiro. Eu não falei? Dá um pequeno comercial, quem sabe saiu! 20h39. Olha a escalação do Bugre aqui na Band. Comparecendo de prima, hein? Já chegou com tudo, homem. Alô, Gleger Zorzinho, é com você, garoto. Tudo bem, né, Edu? Grande abraço pra você, um abraço pro amigo na Bandeirantes. Olha aí, vamos lá, vamos anotando aí. Guarani escalado para pegar o Vila Nova. 30, capitão do time, Kozlinski. 5, Ivan Alvarinho. 28, João Vitor. 34, Derlan. E 83, Jamerson. Meio de campo, 31, Leandro Vilela. 32, Rodrigo Andrade. Camisa 10, Giovanni Augusto. 21, Isaac. Número 7, Júlio César. E 9, Yuri Tanguedo. A mesma equipe que iniciou contra o Sampaio Correia. Repetindo o Guarani, vamos para o banco. Vamos lá, Edu. Camisa 58, goleiro João Lopes. Número 13, Diogo Mateus. 22, Ronaldo Alves. 56, o Mike. Número 8, Eduardo Persson. 18,
Richard Rios. 98, Madison. 17, Bruno José. 88, Edson. 91, ele apareceu, Edu, Genison. E 99, Bruno Miranda. Então é o seguinte, hein? No banco a grande novidade, Genison. Último jogo contra o Náutico, ele fez 1-0, fez o gol, não foi para o derby, não pegou Tombense, não pegou Vasco, não pegou Sampaio Correia, está a 1, 2, 3, 4 partidas de fora, hein? E é a mesma equipe que iniciou contra o Sampaio Correia, Kozlinski, Ivan Alvarinho, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Isaac, Júlio César e Yuri. Atenção, Gilberto Supi. Agora, 20h41, vamos para o Vila Nova, que parece que está escalado. Giba! Vila Nova. Vamos lá, Edu. Vila Nova, camisa 25, goleiro Tony. Número 2, Alex Silva. Número 5, Rafael Donato, capitão do time. Número 14, Matheus Mancini, filho de Wagner Mancini. E número 13, William Formiga. Número 15, Souza. Número 20, Jean Martin. Número 17, Wagner. Número 10, Dentinho. Número 11, Caio Nunes. E número 19, Daniel Amorim. Olha, do que você escalou aí, eu só está falando na memória que não conheço. E quem passou por Campinas, eu não lembro aqui. Esse Wagner retorna, disse aqui o Lupe, né? Experiente, 37 anos, jogou no Cruzeiro, no Fluminense também. E no banco aí, tem alguém conhecido aí, galera? No banco, vamos lá. Esse aqui, ó, o George me é conhecido, né? Jogou no Guarani, o goleiro. Jogou no Guarani, isso. Número 3, Railan. Aham. Número 4, Alisson Cassiano. Número 6, Jefferson. Sim. Número 7, Mateuzinho. Número 8, conhecido da torcida bugrina, Arthur Rezende. Sim. Número 9, conhecido da torcida Ponte Pretana, Hugo Cabral. Jogou aqui, sim. Número 16, Riquelme. Número 18, Ralf. Número 21, Marlone. Número 22, Diego Tavares. E número 23, Jordan. Agora, esse Mateuzinho, porque no Vila Nova tem o Matheus Souza, que revelado pelo Guarani, está no Vila Nova. Mas ele não pode jogar, né? Esse Mateuzinho deve ser outro. Eu vou checar, tá? Esse Mateuzinho. Hugo Cabral jogou na Ponte, Arthur Rezende 2 passagens pelo Guarani e o goleiro George me jogou no Guarani. Muito bem, está escalado aí. E o trio tem arbitragem aí. Hoje a bandeirinha é a mesma daquele dia, hein, Zorzinho? Sim, o trio de arbitragem definido. O árbitro experiente, Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Sim. Assistente número 1, Leirson Peng Martins, também do Rio Grande do Sul. Assistente número 2, a Maíra Mastella Moreira, também do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Edu, Vitor Lucas Pereira Silva, do estado do Goiás. Assistente de campo, Vicente de Paula da Silva Moraes. E no vídeo, no VAR, o árbitro de vídeo, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. E ele está ali assessorado pelo Flávio Gomes Barroca, também do Rio Grande do Norte, o auxiliar do VAR, viu, Edu? Perfeito. Estou vendo aqui o banco do Guarani. Deixa eu ver uma coisa. Tem uns caras que sumiram, né? Por exemplo, o Índio, rapaz. O Índio sumiu. Não tem sido relacionado. O Persson tá aqui. Deixa eu ver o que mais. O Silas também. O volante deu uma sumida ali no banco. Silas aí no banco. O Edson Carioca, ele tá no banco. Bruno Miranda, o boliviano, tá no banco. Aquele atacante Iago também deu uma sumidinha. Não está nem no banco. Matheus Lude, que também deu uma sumida e faz tempo, tanto aqui como fora. Matheus Lude, que não tem aparecido nem no banco. Deixa eu ver aqui, o Diogo Matheus está aqui. Deixa eu ver, o Lucas Ramon está no banco? Lucas Ramon, não está no banco. Né? Não está no banco. É o Diogo Matheus hoje, Edu. Ele é lateral direito, né, Diogo Matheus? Sim. Diogo Matheus, lateral direito, camisa 13, está no banco. Ele prefere ainda o Ivan Alvarinho. Deixa eu ver o que é mais.
O Matson tá no banco, o Persson no banco, deixa eu ver quem mais. No mais é isso mesmo. Ok, ô Zorzinho, você comenta, por favor, então. Guarani escalado, então, Kozlinski, Ivan Alvarinho, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César, Isaac e Yuri Tanque. Olha, Edu, a única ressalva, né? Nós, inclusive, falamos durante toda a semana aí, é a presença do Ivan Alvarinho ali como lateral direito. Mas na partida que o Guarani enfrentou o Sampaio Corrêa no Brinco de Ouro, eu estava dando uma olhada, sabe quando você para só para ficar analisando ali o posicionamento desse jogador? E eu percebi o seguinte, o Ivan Alvarinho está atuando como um terceiro zagueiro, tá? Ele fecha ali pelo lado direito, você pode perceber que o Jamerson tem muito mais profundidade e liberdade lá pelo lado esquerdo, mas justamente para isso. Para que o Ivan Alvarinho faça essa cobertura, ele sai muito pouco, vem ali por trás, né? Numa saída de 3, ele é o homem do lado direito, João Vitor centraliza e o Derlan, que é um canhoto, né? Faz ali para dar um pouco mais de amplitude. Então é a estratégia de jogo do Mozart. Não está errado, tá? Não está errado. É porque o Guarani conseguiu aí um bom resultado na última partida, mas o problema é que você fica meio penso, né? O time fica meio penso. Você vê que quem vem fazer ali do meio para frente, lá do lado direito, é o Júlio César. Na partida passada, ele que vinha ali com uma espécie de um ala, fechando ali para tentar levar essa bola, né? Em alguns momentos ali, uma penetração ou outra do Rodrigo Andrade, o próprio Giovanni Augusto caindo por ali, mas o Guarani não tem profundidade do lado direito, porque não tem um lateral. E você vê que como é interessante, né? Você joga com um jogador que é o Yuri Tanque, o Yuri Jonathan, que é um jogador com presença de área, inclusive fez um golaço na última partida no cruzamento do Jamerson lá pelo lado esquerdo. Então, se você tem um jogador que vai muito bem na bola aérea, que tem presença de área, né? Todas as bolas que vai no fundo, a galera procura lá o Yuri. Então, seria interessante você ter um lateral ali com as características do próprio Diogo Matheus, ou até mesmo do Matheus Lute, que você falou aí, né, Edu? Deu uma sumida, né? A gente não sabe realmente o que aconteceu, mas o menino, depois daquela partida contra o Bahia, que o Guarani foi derrotado no Brinco de Ouro, o Matheus Lute que deu uma desaparecida, né? E não foi só ele que jogou mal. Naquela partida lá, todo mundo jogou mal. O time do Guarani não foi bem. Mas tá sumido aí o jogador que eu gosto muito. É o menino da base. É o menino que tem muito... E olha, todas as vezes que o Guarani teve problemas e o Lud que entrou, ele foi a solução dos problemas do Guarani. Entra, faz gol, é um jogador decisivo, jogador de personalidade, que vai muito bem ao ataque, que vai muito bem à frente. Então, eu assim, a única ressalva nesse time é a presença do Ivan Alvarinho. Eu não faria, mas também não está errado. É porque é o estilo de jogo do Mozart, né? E até o momento vem de uma vitória, vai mexer para quê no time, né? Então, mantém a mesma estrutura. Acho que é isso mesmo, meio de campo lá com o Vilela, que a gente também contesta muito. É um jogador que ele desliga, de repente, do jogo, né? Dá uma sumida. O Rodrigo Andrade sempre vem ali para fazer esse ajuste de marcação quando o Guarani não tem a bola ao lado do Vilela, mas é um jogador, um primeiro volante, pô. Então, para você dar liberdade para o Rodrigo, dar liberdade para o próprio Giovanni Augusto, você precisa ter um jogador que vem na proteção de primeira linha, mas vem com segurança, vem bem organizado, e não tem isso, o Guarani não tem isso com o Vilela. Mas ele dá uma sequência para esse jogador. Aliás, o Vilela sempre ganha essa oportunidade. Às vezes ele fica fora aí por motivo de cartão, mas é um titularíssimo aí do time do Mozart. Eu sei lá, eu não inclusive na partida passada, eu acho que o Guarani teve muitos problemas do setor, justamente por essa posição que tem o Vilela em alguns momentos do jogo, ele dá uma desligada. Então, mas eu acho que está certa a escalação, eu gosto do Isaac, aberto lá pelo lado esquerdo, fez isso naquela partida do Náutico, deu muito certo. Em alguns momentos ele vem para fechar o meio de campo, ao lado do Giovanni Augusto, e fica um time organizado, né? Fica um time povoando um pouco mais o meio de campo. Então eu gosto, eu acho que é por aí. Acho que o caminho está aí, viu, Edu? Só com essas ressalvas, mas eu acho que o Guarani está bem escalado, tem tudo para arrancar pontos lá em Goiânia, lá no Oba. E na minha época, viu, Edu? Você sabe que eu joguei no Vila, né? Jogou no Vila. Na minha época o Oba era apenas o centro de treinamento. A gente só treinava ali no Oba e jogava lá no Serra Dourada, e hoje virou o estádio do Vila Nova. O Vila Nova que hoje tem um centro de treinamento ali ao lado do aeroporto. Fantástico o centro de treinamento do Vila.
tem muita estrutura. Esse time que é o time da maior torcida do estado do Goiás, viu, Edu? Olha, é o seguinte, eu vou depois, se você jogou no Vila Nova, 26 de novembro de 2006, né? Foi uma das datas. Mas não vou nunca tocar nesse assunto, você foi deixa também... pra lá, você abafa o caso, Edu. Não, abafa o caso. Você foi campeão paulista pelo Corinthians. Você foi campeão da Série C pelo Bragantino. Você foi campeão mineiro pelo Cruzeiro. Você subiu para o Brasileirão com a América. Você foi campeão pernambucano. Você foi bicampeão baiano. Essas e outras, todo mundo tem seus dias não muitos, né? Não legais. Isso acontece, mas deixa pra lá. Atenção, atenção, hein? Nosso WhatsApp é o 971021493, 2-1. Laurinha, minha neta, Giba Bugrino, ô, de Hortolândia. Ô, Giba, um beijinho na neta, vai dar tudo certo hoje. Edu, se o VAR deixar o Bugre ganha hoje. Abraços, Edu, abraços ao Gleger. É o Carlos de Águas da Prata. Ô, Carlão, já falei pra você, meu sonho, depois de aposentar, é comprar uma banca de jornal em Águas da Prata. Meu Deus do céu, sossego total, ó. Passarinho o dia inteiro, segura, Mar. Atenção, hein, Sérgio Jardim das Paineiras. Muito obrigado. Um grande abraço pra você, muito agradecido mesmo. Deixa eu ver quem mais. Ah, agora colocou o número, né? É o Sérgio Jardim das Paineiras. Olha, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. E agora, ele que vai narrar e também é o dono da lata, o homem dono da lata. Alô, alô, amigo Batista. Alô, alô, meu caro Edu Pinheiro. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, quem está no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas e para Ribeirão Preto FM 85.3, e um abraço especial também aqui para o pessoal que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho toda vez que tiver uma transmissão, você será avisado. E um detalhe muito importante, lá no chat online você pode participar, se você fizer a sua inscrição. Se não estiver inscrito, você não está autorizado a participar. Se você estiver inscrito, você pode participar. Então, faça a sua inscrição. É legal demais porque você fazendo a sua inscrição automaticamente, você já está se habilitando para participar de promoções. Nós fazemos várias promoções, como, por exemplo, a distribuição de ingressos, e você, assinando o canal da Rádio Bandeirantes, já estará apto para participar. Estamos rumando para 15 mil. Vamos lá, hein? Vamos lá. Quem sabe hoje ainda já atingimos 15 mil. Estou vendo aqui o pessoal participando conosco, já aqui mandando aqui, ó. Pessoal mandando André Ortiz. André Ortiz. Grande abraço para você, muito obrigado, Sérgio Leite. Um abraço, tá aqui, já está aqui, tô lendo aqui o chat online. Xexé Rodrigues. Alô, Xexé, Maurício Sobrinho. Alô, Maurício Sobrinho. Também já está aqui no chat online, participando conosco da transmissão. Muito obrigado para você que está mandando aqui a sua participação. Deixa eu ver quem mais aqui está participando com a gente. Tá dizendo aqui, ó, o ouvinte participando conosco, o Victor Pagliari. Victor Pagliari. Abraço para você, Victor. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tem mais gente participando. José só subindo aqui. José Ragazzi. José Ragazzi está aqui participando com a gente também. Muito obrigado pela sua participação. Eufune Zaniol. Gostaria que o Gleger Zorzin treinando o comercial de Ribeirão Preto. Olha aí, ô Gleger. O cara quer você treinando o comercial, hein? Tá desejando aqui uma coisa boa. Tá parecendo o Edu, pô. O Edu diz que quando se aposentar vai ser proprietário de uma banca de jornal. Pô, mas não é possível. Banca de jornal, Edu, ninguém lê jornal mais. Você tem que refazer o seu plano futuro, né? Mas,
vender figurinha. Você não queira saber o que vende de figurinha, rapaz do céu. Revista também, né, Edu? Figurinha Revista, só na época da Copa, pô. Você vai faturar só de 4 em 4 anos. Eu tenho que rever. O negócio é eletrônico. Você tem que colocar tudo isso que tá no papel. Você tem que arrumar um site, né? Você tem que entrar, nem que for numa sessão, entra lá. Monta, organiza uma sessão lá dentro do site carlosbatista.com.br ou então aqui no portal Band Multi. Para colocar lá, tem que digitar. Banca de jornal não é um bom futuro não, hein, Edu? Eu tenho a impressão, vou reaver meus conceitos. Só época de Copa não dá, mas eu tô impressionado de ver, gente. Eu tenho um amigo meu que tem banca, né? Eu sempre passo lá e tal. Mas, o cara chega com, assim, olha, eu quero R$80, R$100 de figurinha. E vende pra caramba, tá dando um comércio danado, rapaz. Olha, mas como é que pode fazer sucesso num mundo tão digital, cibernético de hoje? Ninguém quer saber. E pegou. Quando saiu, eu pensei que fosse piada. Ok, mas figurinha, que isso, não? Olha, e pega. E não tem. Hoje eu passei de novo da banca, Edu, não tenho. Olha, o pouco que eu fiquei lá, 2 passaram. O senhor tem figurinha aí? Não tem sorteio. Não, já acabou. É impressionante. E custa R$4 cada pacote. R$4. Mas figurinha também, não é que no nosso tempo não, tipo aquele quadradinho pequeno assim, não. Não, é uma baita quadradão, velho. É um senhor pacote. Não é fácil não, viu? É brincadeira. Alô, Pereirinha da Padre Anchieta, muito obrigado pelo carinho de sempre. Deus lhe pague. Você é espetacular. Vamos lá, então. Olha, agora na escalada em Kozlinski, Ivan Alvarinho, João Vitor Delan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Júlio César e Yuri. Ô, Jorginho, vamos ver nos últimos 3 jogos. Quem que você acha que foi 2 destaques do Guarani? Nos últimos 3 jogos. Eu tenho aqui. Um tá na cara. Foi eleito o craque do jogo, esse tá na cara. Você vai matar. Mas eu quero saber o segundo, se o seu pensamento bate com o meu. Atenção, hein? Destaque, vamos lá. Primeiro destaque. Jamerson. Isso. O segundo, vamos ver se bate. Giovanni Augusto. Eu tô no Yuri Tanque, sabe por quê? Também menino... não, mas eu ia dizer isso, Edu. Porque o Yuri Tanque, ele deu... Você vê, ele começou a fazer gols, né? Jogador com presença diária, mas eu tenho gostado demais do Giovanni Augusto, sabe por quê? Eu vou explicar o seguinte. Primeiro, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Mário Barbosa, lá do Santa Mônica, tá te mandando um grande abraço aí, Edu. Tá sempre ligadão lá. É seu fã, viu? Muito obrigado, Mário. Deus lhe pague, viu? Grande Santa Mônica. Então, Edu, voltando ao comentário, é o seguinte. Eu sempre fui um crítico do Giovanni Augusto. Sempre. Desde quando ele chegou aqui, eu critiquei demais o Giovanni Augusto. Então, eu preciso reconhecer que hoje ele é um cara do meio de campo. Né? Bola parada. Inclusive, você disse aí o artilheiro do time, né, Edu? Você estava dizendo da temporada, 7 gols. Da temporada, exatamente. Guarani, então, quer dizer, tá voltando a ser aquele Giovanni Augusto que foi contratado para suprir a ausência do camisa 10, Regis, que acabou indo lá para o Coritiba. Então, eu tenho que dar essa ressalva aí, sem dúvida nenhuma, pro Giovanni Augusto, mas eu concordo com você, tá? O Yuri Tanque, olha, me surpreendeu positivamente, presença diária, fazendo gols, participando, né? Porque naquele gol de Giovanni Augusto, é ele que sobe de cabeça e testa para o zagueirão botar a mão na bola. Então, quer dizer, eu acho que são esses 3, viu, Edu? Os destaques positivos do Guarani. Muito bem, no banco hoje, deixa eu pegar aqui o banco do Guarani mais uma vez aqui. Me ajuda aqui, Jorginho, só o banco, repetindo aqui o banco. Vamos lá, João Lopes. Que é o goleiro, recentemente contratado. Isso. Diogo Matheus. Ronaldo Alves. Sim. Mike, lateral esquerdo. Mike é lateral esquerdo, chegou há pouco tempo também. Eduardo Persson. Richard Rios. Sim. Madison. Ok. Bruno José Siebert. Sim. Edson. Sim. Genison, voltando aí, né? Tá no banco, Genison. E Bruno Miranda. E tá na cara que o Genison vai entrar, né, Jorginho? Tá na cara. Segundo tempo ele entra. É óbvio. Ele só não escala o Genison de começo porque o Yuri Tanque vem se destacando, vem fazendo gols, né? Porque esse cara tem que ser titular do Guarani. Eu quero ver o Yuri fazendo uma boa partida hoje, o Genison entrando bem. Como é que vai ser para escalar esse Guarani na próxima rodada, viu, Edu? Tô aqui pensando aqui com meus botões.
Gênison ou Yuri Tanque? Boa noite, Edu. Você está passando muito na banca do Roberto. Bom trabalho. É o Hélio Moura, o grande Elinho. É isso aí. Ó, faz tempo que eu não te vejo, hein, Hélio? Sumiu da padoca. Eu também dei uma sumida. Mas um abraço pra você, viu? Não da padoca. É uma outra padoca. Atenção, atenção. Muito obrigado. Fala pro Batista deixar o Edu vir pra Águas da Prata. É isso aí, Águas da Prata. Mas eu vou rever, viu? Eu acho que o amigo Batista tem razão. Boa noite a todos da bancada. Hoje, 3-1 Bugre. É o Fábio do Centro. Nosso WhatsApp é o 97102-1493. Erivelto da Unicamp. Edu sem Vilela é 2-0 pro Bugre. Com ele é 2-2. Pois ele vai fazer 2 faltas na entrada da área. Aliás, né, Zorzinho, você alertou nas suas considerações iniciais sobre o Leandro Vilela. Tomara que hoje seja diferente, hein, Zorzinho? Exatamente, Edu. Ele não vem bem. O Guarani teve muita dificuldade, não sei se você se lembra, naquele primeiro tempo contra o Sampaio Correia. Foi. Com uns chutes ali de fora da área, umas triangulações por dentro ali, no meio de zaga. O André Luiz, que jogou aqui na ponte, volante, recebeu o presente dele, chutou uma cacetada, o Kozlinski pimba para escanteio. Exatamente. Foi no primeiro tempo, gol do placar. Então o Guarani ficou muito vulnerável naquele setor. E o Leandro Vilela, ele tem uma dificuldade de recomposição, ele recompõe muito lento, ele é muito lento para fechar ali a linha. Pô, o volante ele tem que estar sempre ali. E ele erra demais no posicionamento. Porque em alguns momentos, Edu, o meia sai para flutuar, se o volante ficar correndo atrás do meia, vai abrir espaço para os homens que vêm de trás. Isso é claro e óbvio. Volante e zagueiro não sai de posicionamento. Você tem que estar Imagina o zagueiro ficar correndo atrás do centroavante ou dos homens de lado. Pô, vai abrir espaço. Então tem que estar posicionado. Tem que ter um posicionamento. É por isso que em alguns momentos a gente fala, olha, o time está desorganizado. O time está organizado. É justamente isso. É posicionamento. Agora, ficar correndo para todo lado, parecendo um jogo de pelada, aí fica difícil. E o senhor Leandro Vilela tem uma dificuldade enorme no posicionamento e na recomposição quando o Guarani está sem a bola. Quando o Guarani tem a bola, ele vem por trás, né? Ele tem um passe legal, mas para defender, ele está realmente deixando a desejar. Alô, atenção, Kozlinski, Ivan Varinho, João Vitor, Delan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, atenção, Tigrão, Isaac, Júlio César e Yuri Tanque, e o destaque final é seu, grande abraço, boa noite, Tigrão. Alô, Edu, um abraço pra você, boa noite aos amigos do Concentração. Edu, cheguei um pouquinho depois do costume, porque hoje o caixa do supermercado para pegar a merenda estava com a fila um pouco grande, né? Foi isso, mas deu tempo da gente fazer aqui o encerramento junto com você do Concentração. Aquilo que o Gleger falou, a gente discutiu bastante hoje no programa. Eu escalaria diferente, mas nós falamos, não, mas ele não vai fazer isso que nós estamos dizendo, de começar com o Persson no lugar do Vilela, né? E com o Diogo Matheus em lugar do Ivan Alvarinho. Não vai. Ele vai manter o time de forma ortodoxa, ganhou bem. Não sou contra, mas eu acho que hoje não é jogo para pensar em empate. O empate hoje é atraso de vida para o Vila Nova e para o Guarani. Então eu partiria para cima do Vila Nova, surpreenderia o Vila Nova, prendendo o Rodrigo Andrade, dando espaço para o Persson chegar junto com o Giovanni Augusto, junto com o Isaac, chegar pelos dois lados do campo, chegar também com o Diogo, porque claro que se o Vila Nova marcar e marcar bem, e já deve ter visto todos os vídeos dos últimos jogos do Guarani, e já percebeu que a válvula de escape, a chegada com qualidade, é pelo lado esquerdo com o Jamerson, é evidente que se o Jamerson estiver bem marcado, se aquele setor for fechado, o Guarani vai ficar sem saída de bola. Então, eu acho que depois vai ter Cruzeiro, né, fora de casa, não nessa sequência, mas eu digo os jogos aí até o final, né? Vai ter o próprio Bahia. Então, eu acho assim, Edu, contra time que está na frente, contra time teoricamente de maior qualidade, eu acho que você tem que ir com um pouco mais de cuidado. Mas tem alguns jogos que tem que sair matando.
tem que ousar um pouco mais. Tem que sair da parte ortodoxa. Ah, mas você está sugerindo que mexa em time que ganhou? Sim, estou sugerindo, porque hoje, volto a dizer, se acontecer um empate, é um resultado que não pode ser comemorado, mesmo sendo fora de casa. Essa nossa ideia, eu faria diferente, mas respeito demais as opções do Moser e torço muito aqui para que na prática dê certo. Mas preste bem atenção em Ivan Alvarino e também em Leandro Vilela. Se as coisas não estiverem saindo a contento, são jogadores muito cotados para sair antes do final da partida. Edu, jogo duro, mas o Guarani tem garrafa vazia, tem caixa para ganhar esse jogo. Só não pode pensar em empatar e aí correr o risco de perder. Tem que sair matando e não esperar demasiadamente o Vila Nova, porque, claro, ele, Vila, não tem alternativa. Por dever, por vocação e por obrigação de quem joga em casa e está um ponto atrás do Guarani, ele vai sair para cima. Resta saber se o Guarani é reativo ou vai ser reativo, só esperando para contragolpear, ou se sai para dentro também e faz um jogo lá e cá. Essa seria a minha opção. O que é o jogo lá e cá? Ataca mesmo quando o adversário estiver postado e não apenas reativamente no contra-ataque. Penso assim, vejo assim, eu faria assim e espero que assim o Mozart o faça. Edu, e Águas da Prata é uma delícia. Mas se você quiser ouvir aí uma sugestão do irmão de Estrada, lá é muito frio. É bem próximo a Poços de Caldas, é frio, é muito verde, tem montanha. E aí você, ao invés de uma banca de jornal, como disse o Batista, nem para embrulhar laranja na feira não se está usando o jornal mais. Aí você faz o seguinte, você abre uma cafeteria com algumas torradas, com algumas bolachas italianas, aquelas guloseimas muito gostosas, e bota ali, Café do Edu. Aqui você sonha que está na Europa. Você vai ficar rico e me chama para ser sócio que eu tô dentro. Alô, Mário Fornazier, tô vendo aqui no YouTube. Atenção, Vitor Sabino, muito obrigado. YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, vá no YouTube. Você vai ver a gente aqui, a nossa belezura. Faça a sua inscrição, por favor. Nosso muito obrigado. E final do Concentração. Vem aí o amigo Batista, Vila Nova e Guarani. E até já. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame
e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Guarani em campo, daqui a pouco, 21h30, vai enfrentar o Vila Nova. Este jogo que já foi decisão da Taça de Prata, 1981, Guarani campeão. E hoje vale muito pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani tenta engatar a segunda vitória consecutiva. Venceu Sampaio Correia, venceu bem 3-0 em casa e hoje precisa da vitória contra o Vila Nova. 27 graus. A temperatura na capital de Goiás. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Oba! Este é o palco do jogo de daqui a pouco. Partida que você vai acompanhar aqui na Bandeirantes. O show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas, onde nós estaremos no sábado das 10 até o meio-dia. Programa Esporte Show da Rádio Bandeirantes. Você é o nosso convidado. Compareça, vai lá até para participar das brincadeiras e ganhar presentes. Acesse obrajá.com. A linha de cortadores elétricos Aptitan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Rocha Autopeças, há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Golcare, plano de saúde. Atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Você sabe, Golcare escreve-se com G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas. E a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079.
Entregas em Campinas e toda a região. Chame no Instagram, @aeropisos. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Chame pelo WhatsApp 11 964 290 680. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta até a avaliação 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo! É futebol na Bam Bam Bam. O rápido intervalo e voltamos já já aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Sabe o que é errado? É aquilo que você não quer que façam com você. Já o certo é o certo. O errado é ter que pagar um monte de impostos e não ter o básico para se viver. Isso tem que mudar. Soraya, com um imposto só, vai melhorar a vida de todos os brasileiros. Porque o preço dos produtos vai baixar e vamos ter mais comida na mesa, trabalho e dinheiro no bolso. Isso é o certo. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Furadeira e parafusadeiras GSR 1000, 12 volts, bivolt Bosch por apenas R$ 299,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Sou Márcio França, candidato a senador 400, com Haddad e Lula. Governei o nosso estado. Nas eleições passadas eu tive mais de 10 milhões de votos contra o Dória. Talvez você tenha votado em mim. Por isso eu estou aqui me apresentando de novo e pedindo o seu voto. Tenho 40 anos de vida pública e esses cabelos brancos aqui, ó, eles fazem sim a diferença. Em momentos de crise, a experiência conta muito. Eu quero ser o senador de todos os paulistas. Márcio França 400, o senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Tarcísio me leva. Vamos movimentar a economia do estado com obras, principalmente terminando as que estão paradas. Criar crédito para o microempreendedor, para o pequeno produtor rural e reduzir a carga tributária. Qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Parece muito, não é não. Eu sei como fazer e fazer com o que tem. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Tarcísio é 10, meu governador. Tarcísio me leva. É 10. Coligação São Paulo pode mais. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Rocha Auto Peças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Auto Peças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. São Paulo não quer guerra, quer paz e trabalho. Conheça o nosso time de candidatos. Vote nos candidatos do Podemos. Bruno Ganem por Indaiatuba, Bruno Ganem pela causa animal, Bruno Ganem pelos autistas, Bruno Ganem para Federal 1910. Pesquise conquistas do deputado Bruno Ganem. Juntos podemos melhorar nosso estado. Guilherme Dalorto, deputado federal 1987. Segurança Pública de Qualidade e Desenvolvimento Econômico do Brasil, Coronel Stanelis, deputado federal 1964. O
para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Um é cria do Lula, o outro foi inventado por Bolsonaro, o terceiro foi deixado por Dória. Quem é o seu candidato? O único candidato ao governo que não utiliza o seu dinheiro para fazer campanha. É Vinícius Poit, o único com liberdade para governar São Paulo. O meu compromisso é com você. Tudo é possível pra quem quer mudar. Do jeito que tá, não dá pra ficar. E por isso eu preciso do seu apoio. Vote novo. Vote 30. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira. Com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Kozlinski no gol 30, Ivan Alvarinho 5, João Vitor 28, Derlan 34, Jamerson 83, fechando a linha de defesa. Leandro Vilela 31, Rodrigo Andrade 32, Giovanni Augusto 10, 21 para Isaac. No ataque, Júlio César 7, Yuri Tanque 9, Kozlinski, Ivan Alvarinho, João Vitor, Derlan, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Júlio César e Yuri Tanque. No banco de reservas, o técnico Mozart Santos. Tem João Lopes, 58, Diogo Matheus 13, Ronaldo Alves 22, Mike 56, Eduardo Persson 8, Richard Rios 18, Matson 98, Bruno Alves 17, Edson Carioca 88, Genison, olha ele aí, reaparecendo no banco de reservas 91 e Bruno Miranda 99. Vila Nova com Tony 25 no gol, Alex Silva 2, Rafael Donato 5, Matheus Mancini 14 e William Formiga 13, fechando a linha de defesa. Souza 15, Jean Martin 20, Wagner 17, Dentinho 10. No ataque, Daniel Amorim 19 e Caio Nunes 11. Tony, Alex Silva, Rafael Donato, Matheus Mancini, William Formiga, Souza, Jean Martin, Wagner e Dentinho, Daniel Amorim e Caio Nunes. No banco de reservas, o técnico tem George 1, Railan 3, Alisson Cassiano 4, Jefferson 6, Mateuzinho 7, Arthur Rezende 8, Hugo Cabral 9, Riquelme 16, Ralf 18, Marlone 21, Diego Tavares 22 e Jordan 23. Esse é o time do Vila. Arbitragem do jogo. Árbitro Leandro Pedro Voaden.
Assistente 1, Leirson Peng Martins. Assistente 2, Maíra Mastela Moreira. O trio é gaúcho. Árbitro de vídeo VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, FIFA do Rio Grande do Norte. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Quem paga pedágio? Carro, caminhão, moto, leite, verdura também paga. O valor do pedágio é injusto e absurdo. Faz você pagar mais caro por tudo que vem pelas estradas. Vou auditar todas as concessionárias de pedágio para reduzir o valor. Justo para quem dirige e comida mais barata no prato. Eu já fiz e sei como fazer. Viva São Paulo! A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Pesquisa Datafolha divulgada dia 1º de setembro confirma. Simone Tebet é a única entre todos os candidatos a crescer acima da margem de erro. Simone cresce em 150% suas intenções de votos em apenas uma semana de campanha. Sua coragem, experiência e capacidade estão conquistando o Brasil. Simone é 15. Pesquisa Datafolha realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Coligação Brasil para todos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Plante votos e colha projetos para melhorar nossa vida com disciplina e esperança. Professor Augusto, estadual 44081. Dr. Laércio Sandes, candidato a deputado estadual. Meu número é 44055. Com Rodrigo, governador 45. Por uma habitação de qualidade e mobilidade urbana eficiente, Misael Rodrigues, estadual 44477. União Brasil 44. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Bolsonaro debochou da pandemia que matou quase 700 mil brasileiros. Lembra o que ele falou? Uma gripezinha ou resfriadinho. E agora Bolsonaro debocha da fome que atinge 33 milhões de pessoas. Olha que absurdo. Fome do Brasil. Não existe da forma como é falado. Se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para isso. Não existe. Parece que esse presidente vive em outro mundo. Chega. O povo não aguenta mais tanto desprezo. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. O Brasil vive uma situação de conflito e de disputa entre os poderes. O Senado Federal é a instituição capaz de restabelecer a harmonia e a convivência respeitosa entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu sou Aldo Rebelo, candidato ao Senado, e o meu número é 123. 123 é com Aldo que eu vou! Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá
demais. Vem torcer com a gente. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Vai rolar a bola em Goiânia, expectativa boa, viu, Tigrão? Expectativa de vitória do Guarani. Para mim, com essa ressalva aí na lateral direita, o Guarani bem escalado, apesar da pressão que vai ter aí nessa partida. Torcida do Vila comparecendo em peso, mas eu acredito na vitória do Guarani. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Eu acho que o Guarani vive o seu melhor momento dentro do campeonato e também acredito num bom resultado. Vamos ver com a bola rolando e ela já vai rolar aqui na Bandeirantes. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando em Goiânia. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Escanteio pro time do Vila. Partiu Wagner, pé canhoto, levantou, fechado demais. Subiu lá dentro da pequena área para afastar, tirou Derlan. A bola foi embora para a linha lateral. Alex Silva vem para fazer a reposição. O time do Vila Nova é abrasivo, ofensivo no começo do jogo. Alex Silva vai repor, ele está autorizado, levanta a bola lá para dentro da grande área. No rebote apareceu Giovanni Augusto para afastar, deu uma puxete, a bola sobrou na cabeça do Yuri Tanque, tocando para Júlio César. Ele partiu lá pela ponta direita, foi absorvido, tragado pela marcação. Chegou o William Formiga, dominou, partiu, falta. Rodrigo Andrade chegou cometendo a falta. É falta para o time do Vila, detalhe no ar. Júlio César sentiu o posterior da coxa nesse pique. Giovanni Augusto observou, sinalizou para o banco, botando a mão na sua coxa, mas mostrando o Júlio César. Olha lá que ele sentiu. Tomara que seja uma falsa impressão do Giovanni, mas eu acho que não é não. Júlio já está apenas trotando. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Vila Nova com a bola no campo de ataque, placar de 0-0. Wagner tocou a bola para dentro, a bola vem na lateral. Alex Silva dominou, rolou, chamou atrás Rafael Donato, a bola vai para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa, não vai dar para o Júlio César. Tigrão observou bem, foi naquela arrancada que ele deu. Agora já será retirado Demaca. Está sentindo, portanto, está caído, está sentado no gramado. O Júlio César e o Bruno. Vem aí. Bruno José. Bruno José já está na margem do campo para entrar. Vai sair o 7, Júlio César. Com 2 minutos de jogo, ele deu o pique. O médico, doutor Giovanni Augusto, quando viu o pique que o Júlio puxou a perna e diminuiu a velocidade, ele, no momento, botou a mão e gelou toda a torcida do Guarani, gelou a espinha, que ele botou a mão no posterior dele. Ele falou, não é a minha não, a dele lá, ó. Pode trocar. Doutor Giovanni Augusto, facultativo improvisado do Guarani hoje no Oba em Goiânia. Olha lá, estamos vendo agora, é na esquerda. Olha lá. Só que o Tigrão não precisa de replay, nem de VAR. Porque aqui tem o VAR, Demir Gomes. Júlio César está fora, sentiu a posterior da coxa esquerda. Bruno José, camisa 17, está dentro. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais.
Muito obrigado para você que está curtindo a nossa transmissão aqui no YouTube. Um abraço para você, seja seguidor do canal, entre no canal, seja seguidor do canal, faça aqui como o Sérgio Leite. Grande abraço, muito obrigado aí. Tá curtindo o som da Bandeirantes pelo YouTube. Domina o time do Guarani lá atrás do campo de defesa, sai jogando, bola para a linha lateral pela direita, vem Bruno José. Ele toca pela primeira vez na bola, ocupando exatamente o setor onde estava o Júlio César. Vem embora o time do Guarani, Jamerson, domina, erra o passe, pega, domina no campo de ataque, Batista. Vem Wagner, recolhe na perna direita para fazer o passe, daqui a pouco o Tigrão fala Caio, vem Caio Nunes, lançou para dentro da grande área, vem na bola, batida de perna direita, pega Kozlinski. Veio aos trancos e barrancos, caindo Caio Nunes, mas conseguiu finalizar. Kozlinski pegou e fez a defesa, Gleger Zorzin. Defesa tranquila, né, Batista? Defesa tranquila, sem grandes problemas, estava bem posicionado ali o Kozlinski. Defesa aí, grau de dificuldade 7,5. 7,5, lembrando que defesaça só acima de 8, pois não, diz aí, Tigrão. Não, para registrar aqui o azar do Júlio César, né? Tá voltando no time agora, ficou um longo período aí afastado, marginalizado, sem sequer ser relacionado para o banco. Voltou exatamente a 3 jogos, voltou bem, e aí, infelizmente, num pique ainda frio, se bem que foi feito convenientemente o aquecimento, essa fisgada aí, provavelmente um estiramento, praticamente tira o jogador do campeonato. Boa sorte para o Bruno José, que fez um belo gol no último sábado, no Brinco de Ouro contra o Sampaio Correia. Tomara que entre bem, que não sinta toda essa pressão que o Vila está tentando impor, mas não está conseguindo, não. Bruno José domina no campo avançado, se manda, leva o time do Guarani para um ataque. Adiantou demais, a bola formiga, chega para afastar para o time do Vila. A bola caiu com Souza, ele recorre no campo intermediário, entregando para Wagner, voltou no Souza, meteu o pé canhoto, lançou na lateral com dificuldade o William Formiga, mas conseguiu controlar a bola, não. Saiu para a linha lateral, é arremesso para o Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Goiânia, Vila Nova 0, Guarani 0. Obrigado aqui a Bugrinos de Valparaíso, Rodrigo, Duda e a Fernando. Obrigado ao Quilão Bugrino e pelo YouTube, o Eufune Zaniol. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 0-0, domina o time do Vila Nova, vem com Souza puxando contra-golpe, ultrapassa a linha da metade do campo, Rodrigo Andrade na marcação, a bola volta, Caio Nunes tentou dominar, caiu, recupera a posse de bola o time campineiro. Bruno José lançou lá pela ponta direita, se manda Giovanni Augusto, ajeitou na perna direita, puxou para canhota, rolou para Isaac na tabela. Bruno José, pé direito, bateu! Espalma, Tony! Chute espetacular, Bruno José! Uma castanhada de perna direita. A bola ia no ângulo. Voou o Tony. Tocou nela, mandou por cima do gol. Para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Gleger, conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Tony. Essa defesa bonita, hein, Batista? Lá na gaveta, teve que saltar, teve que sair do chão. O Tony fez uma grande defesa. Conceito 8,25. Defesaça, portanto. Escanteio, Jamerson, pé canhoto, levantou na área, desvio de cabeça do Derlan, deu na defesa, a bola voltou, Derlan tocou de perna direita, mas tocou em cima do Matheus Mancini. Matheus Mancini tira, a bola caiu lá atrás do campo de defesa. Rodrigo Andrade, ele retrai, colocando a bola lá dentro da área de confinamento do Kozlinski. Jogando com o Derlan, saiu jogando perigosamente lá atrás o time do Guarani. A linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag.
possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Comecinho da partida, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, comportamento dos times, 0-0, Guarani com uma grande oportunidade já no jogo. Defesaça do Tony, goleiro do Vila Nova. O Vila começou empurrando o Guarani para trás, né? Tentando meter uma pressão muito forte. Começou a partida, claro que dando as cartas com a obrigação, até com o dever de quem joga em casa, mas de prático não criou nada de importante. Em compensação, o Guarani, quando tem a bola, está jogando, está marcando de forma, com uma altura média aí na intermediária do Vila Nova, não se retrai e com a bola trata de jogar, trata de ir para cima, trata de tentar criar alguma coisa. E a bem da verdade, nesses primeiros 10 minutos, a grande oportunidade foi do Guarani no belíssimo chute do Bruno José, na gaveta, hein? Ela ia lá acordar a coruja, Tony foi muito bem nela, já frisou o Gleger. Então o Vila tem a posse da bola, toma a iniciativa, mas o Guarani está muito bem postado atrás, pelo menos até agora. Caio Nunes levantou na área, passa por todo mundo e vai embora. A bola veio cortando a grande e pequena áreas e foi embora. Saiu pela linha de fundo à esquerda de Kozlinski, que só acompanhou em tiro de meta para o Guarani bater. Rocha Autopeças há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Quero mandar um grande abraço aqui, tá curtindo o som da Rádio Bandeirantes, Gustavo Normanha. Alô, Gustavo Normanha, muito obrigado aí pela audiência. Ele está ouvindo junto com a esposa dele, a Ana Luísa. Alô, Ana Luísa. E também os filhos dele, o Samuel e a Clara. Ana Luísa, esposa do Gustavo Normanha, e os filhos Samuel e Clara. Gustavo Normanha, que comanda a Golker, parceiraço aqui da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês aí. Golker, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golkersaude.com.br. Golker, você sabe. Escreve-se com G-O-C-A-R-E. golkersaude.com.br. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e a nova loja na Avenida das Amoreiras 4079. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12, quase 13, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui em Goiânia. Vila Nova 0, Guarani 0, Edu. Olha, Libertadores, Gustavo Scarpa marca no comecinho. Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Em Curitiba foi 1-0 Atlético. Placar agregado 1-1. Conosco de Monte Azul Paulista, o Reinaldo Pereira Martins e as suas figurinhas, os seus grandes álbuns. Bandeirantes AM 1170 FM 85.7, faixa estendida. E também para Ribeirão Preto FM 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like. Dê um like aí pra nós. Rodrigo Andrade lançou para Giovanni Augusto. Dominou, ajeitou na perna direita para fazer o passe na tabela com Isaac. Voltou Giovanni Augusto e a tabela não se completou. Vem Rodrigo Andrade por trás. Tomou a bola, mas cometeu a falta. O árbitro parou, marcou, não deu cartão, apenas a falta para a equipe do Vila Nova.
Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Lá atrás vem dominando, vai saindo para o jogo o time do Vila Nova. William Formiga, ele carrega, retrai, toca o jogo lá atrás. Vem dominando, ajeitando o Matheus Mancini, ele solta o jogo para Donato. Donato trabalha na perna direita, o time do Guarani não sobe a marcação. Donato bate, levanta, lança no campo de ataque, passa pela marcação, vem lá atrás de cabeça, Derlan para afastar. Chama o Kozlinski que pega com facilidade. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Chame pelo WhatsApp 11 964 290 680. Sofisticar Autovidros. E vem pra bola o time do Vila Nova, placar de 0-0. Pessoal participando conosco aqui do chat. Chat online, domina tentando a passagem, rolou, vem pela esquerda, Wagner abriu pela esquerda. O passe não saiu legal, não conseguiu dominar também o Daniel Amorim. A bola saiu, foi embora. É tiro de meta para o Guarani bater. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 3342-7000, 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Placar de 0-0, vai sair jogando lá atrás o time do Vila Nova. Guarani adianta um pouquinho a marcação para tentar sujar o jogo do time do Vila Nova. Formiga domina, tenta a passagem pela esquerda com Caio Nunes, que já foi aterrado. O árbitro parou, marcou a falta para o Tigre. Sanasa Campinas, selo aliança pelas águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Arremesso lateral, cobra pela direita, time do Vila Nova está no ataque. O tempo vai passando, estamos com 17 minutos do primeiro tempo. Domina, tentando a passagem pela direita. Lançamento de Jean Martin, lá pela esquerda para Formiga. Formiga para Caio Nunes. Recolhe para fazer o passe, abriu pela esquerda, tentou a passagem. Formiga cruzou na área, subiu João Vitor, afasta, a bola caiu na linha de fundo com Alvarinho, mas o último toque foi do jogador do Vila. Portanto, é tiro de meta para o Guarani bater. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. É lá onde estaremos no próximo sábado das 10 até o meio-dia. Você é o nosso convidado especial para concorrer a presentes. Chame pelo WhatsApp 999 35 75 34. Atacado Obra Já. O jogo está parado, uma falta para o time do Vila Nova. No campo de defesa, em cima do Jean Martins, está caído, ele reclama que iria um cartão amarelo para o Leandro Vilela, aliás, para o Isaac. O árbitro não deu o cartão, marcou a falta sim, mas não deu o cartão como queria o camisa 20 do time do Vila Nova. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. 18 minutos da etapa primeira. Gleger Zorzin, comportamento dos times, comecinho da partida 0-0, Gleger. O Vila chegou com perigo, o Guarani chegou com perigo, Batista. Eu tô gostando do posicionamento defensivo do Guarani. Vem embora o time do Guarani, Giovanni Augusto rolou para Jamerson,
preparou, aperta a canhota por dentro, Isaac limpou no primeiro, perdeu para o segundo, recupera Dentinho, domina no campo de defesa o time do Vila Nova, vai para o ataque, Souza, abriu para Caio Nunes, ele partiu na velocidade, vem para cima da marcação, Bruno José chegou sujando o jogo dele, deu um toque, mas não o suficiente para tomar, a bola ainda continua com o Vila, domina Formiga, rolando, entregando, vem por dentro, Martim abriu lá pela ponta direita, Alex Silva, pé direito, cruzou na área para fora pela linha de fundo, pois não, seguindo o Gleger. Eu gosto do posicionamento defensivo do Guarani, o time está organizado, você vê que a transição, principalmente pelo lado esquerdo, que é onde o Guarani sai, né, que é a válvula de escape do Guarani, é o lado esquerdo, com o Jamerson, a gente percebe aquele mesmo posicionamento que eu dizia antes de começar o jogo, com o Ivan Alvarino fazendo uma espécie de terceiro zagueiro lá pela direita. Olha, estamos vendo o Guarani com a saída de bola agora, saída de 3, é exatamente isso. Ivan Alvarino, terceiro zagueiro lá pelo lado direito, o Derlan lado esquerdo e o João Vitor centralizado. Mas o time está organizado, né? Joga bem, encara de igual para igual, só tem que estar atento na recomposição de meio de campo, que é onde o Vilela tem uma certa dificuldade. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Grande abraço para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós e vai entrando e vai avisando aí a rapaziada. Lançamento na área, o Yuri, tanque de cabeça, pega Tony. Cruzamento do Vilela, levantou na área e Yuri, tanque de cabeça, meteu a testa, Tony pegou firme, cabeçada fraca. 2 gols de cabeça já fez o Yuri Tanque nesse campeonato. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Guarani ganhou apenas uma partida fora de casa, 2-1 contra o Novo Horizontino. Hoje busca mais uma vitória contra o Vila Nova e também a segunda consecutiva. Ganhou do Sampaio Correia 3-0 no último sábado e agora está buscando a segunda vitória consecutiva. Rodrigo Andrade domina, soltando o jogo, vem por dentro, tentou Bruno José, ele entrega de graça, Alex Silva domina, rolando, entregando para Wagner, vem por dentro para fazer o passe, virando pela meia esquerda, Daniel Amorim, ele pisa na bola, arruma, recua, chama Martim, recolhe Jean Martim, dominando e tocando a bola de perna direita para Souza, pela esquerda, volta a bola, Guarani só cercando. Até agora o time do Guarani conseguiu uma grande defesa do Tony. Chute do Bruno José. Você que está chegando agora, o Bruno José entrou no lugar do Júlio César. 2 minutos de jogo e ele sentiu a posterior da coxa esquerda. Golcare, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Domine Isaac, passe, deu calcanhar para Giovanni Augusto. Rolou para Bruno José na esquerda. Volta no Giovanni Augusto. Bruno José na perna direita para fazer o passe para Jamerson. Outra vez para Bruno José, para Jamerson. Os dois ficam emboladinhos ali pela ponta canhota. Volta a bola pela meia esquerda. Vem para Giovanni Augusto, para Vilela, para Jamerson, pé canhoto, cruzou na área para Yuri Tanque, chega de cabeça, afasta, tira de qualquer jeito. William Formiga, agora voltou Giovanni, pé canhoto, bateu, Tony! Pega firme! Giovanni Augusto quase da entrada na área. Bateu firme, Tony fez a defesa. Conceito e definição, grau de dificuldade de defesa do Tony Gleger, Zorzinho. A defesa tranquila, né, Batista? Estava bem posicionado, uma defesa com grau de dificuldade baixo. 7,55. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade de atendimento? Aeropisos é o lugar. Entrega em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
24 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui em Goiânia. Vila Nova 0, Guarani 0. Libertadores em 25, primeiro tempo, Allianz Parque, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Alô, Eduardo Jardim, do Jardim Miriam, e o Ayrton Dias, o nosso muito obrigado. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Kozlinski tá sentindo. Leva a mão ali na virilha. Tá sentindo. E aí, Gleger, você que é especialista, o jogo está paralisado. O árbitro vai para lá, né? O Pedro Voaden, para ver o que é que está acontecendo. Ele está sentindo, resta saber se foi a virilha ou tomou uma pancada ali nas partes baixas e salientes. Tô achando que é as partes baixas, viu, Batista? Mas não bateu nada não, hein? Não bateu, cara. Então o problema é assim, ó. O Kozlinski, ele não tem histórico, né? Porque se fosse o Rafael Martins, não sei se vocês se lembram, caía a todo momento. Mas o Kozlinski não tem isso não, cara. Não sei. Mas eu acho que não foi nada não, porque senão teria caído, né? Ele só tá ali mexendo nas partes baixas ali. Deve estar sendo algum incômodo, alguma coisa. A bola não bateu, não teve nada, né, Tigrão? Nada. Estranho. Mas já chegou o diagnóstico aqui. Já chegou. Bilal traumatizado. Abraço pro Toninho. Alô, Toninho. Ele tá dizendo aqui, Carlinhos, estou com sono, mas não posso deixar de acompanhar a sua narração maravilhosa. Por favor, manda um abraço pro meu sobrinho Bruno Vicentim. Também com o ouvido na Band com você. Obrigado. Valeu, Toninho, um abraço para você e um abraço também para o seu sobrinho Bruno Vicentim. Forte abraço, muito obrigado aí pela grande audiência, todo mundo aqui na Bandeirantes. A linha de cortadores elétricos Aptitan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Ano passado, o Guarani empatou o jogo, Série B, com a equipe do Vila Nova. Lucão Dobreik fez um gol absolutamente legítimo e o gol foi anulado pela assistente Maíra Mastella Moreira, a gaúcha que hoje também foi escalada para bandeirar essa partida. Domina Isaac, escapa no campo de ataque, abriu lá pela ponta canhota para Giovanni Augusto, ele tenta a passagem, foi mal no drible, perdeu a bola, vem Dentinho, domina para o time do Tigre, abriu na ponta direita, se manda, vai para lá, Daniel Amorim, rolou para a entrada da área, marcação, o árbitro parou, marcou falta. Rodrigo Andrade fica sorrindo, olhando para o árbitro e sorrindo, dizendo que não tocou no jogador camisa 10, Dentinho. Mas o árbitro marcou a falta. Falta perigosa. Entrada da área, falta pro Vila Nova. Momento de grande expectativa. O Jamerson, né? Foi o Jamerson, não, foi o Rodrigo Andrade. Não, o Rodrigo estava no lance, mas quem chega empurrando, e o Rodrigo ficou rindo, mas houve a falta. E o detalhe, que o Guarani tem que ficar muito esperto, Vila Nova também, claro, é que o Voaden não é de dar qualquer faltinha não, hein? Esse negócio de simular aí, de repente ele manda correr. Perigo contra o Guarani, Wagner, canhoto de muita qualidade na bola. E vem Wagner, pé canhoto, bateu, subiu com enorme facilidade. Kozlinski foi lá em cima e pegou em definitivo. Atacado Obra Já tem tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Maior estoque de Campinas e toda a região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obrajá.com e saiba mais. Você é o nosso convidado, compareça lá no Atacado Obra Já, sábado, das 10 até o meio-dia, para acompanhar ao vivo o programa Esporte Show da Rádio Bandeirantes.
Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí pra nós. Pessoal aqui curtindo todo mundo na Bandeirantes. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, AM 1170 FM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto FM 85.3 e também nos aplicativos da Rádio Bandeirantes e o Band Rádios, onde tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio. Caio domina, se manda no campo de ataque, soltando para Daniel Amorim, lançamento na área, chega bem lá atrás, João Vitor afasta, tira, a bola vai para a linha lateral, pela esquerda Formiga para fazer a reposição, toma posição lá pela esquerda, momento de grande expectativa, já cobra e toca o jogo pela esquerda, a torcida bugrina quer uma vitória do Guarani para se tranquilizar, Guarani vencendo, sai da zona, ou pelo menos vai dormir fora da zona até o complemento da rodada. O Guarani está abrindo a rodada hoje, o único jogo da Série B, a B-Zona. E se ele ganhar, ele sai momentaneamente da zona de rebaixamento e depois vai ter que torcer aí. Vai ter que torcer aí por derrotas do Brusque e também do Operário. Lá atrás, vem na bola, Giovanni Augusto tentou girar em cima da marcação, é falta nele, o árbitro parou, marcou falta. Falta para o Guarani, atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, B-Zona. B-Zona é aqui em Goiânia, no Opa. Vila Nova 0, Guarani 0, Edu. Sim, Libertadores em primeiro tempo, 33 minutos, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Alô, Boinardo, figura exótica aqui no Zap, Osmair e também a família de Grazia. Nosso muito obrigado. Bandeirantes com você, muito obrigado para você que está no YouTube, dá um like, vai dando like, dá like aí para nós. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Domina no campo de defesa, vem Matheus Mancini, ele manobra a bola dentro do círculo central, tocando para Formiga, lançou na lateral para Caio Nunes, volta no Formiga ainda mais atrás, vem lá atrás no campo de defesa, pela metade da quarta zaga, Matheus Mancini para dominar, 0-0, Souza bate na bola, lança lá pelo setor esquerdo no campo de ataque para Wagner, na lateral para Caio Nunes, a bola volta com Souza, ele domina pela meia esquerda para Caio Nunes, vem por dentro, de perna direita, lançou na ponta para Alex Silva, Jamerson, vem no carrinho por baixo, tira, mandou para fora, para a linha lateral, rente ao pau da bandeira, e arremesso lateral, Alex Silva vai repor, vai usar a força do braço, vai mandar essa bola na área, ele toma distância, não toma muita distância porque o campo é bem acanhado, né? Autorizado, Alex Silva levantou na área, subiu lá atrás, Aderlan tira a bola de cabeça, volta lá pela ponta direita, vem tentando dominar o time do Vila Nova. A bola foi para a linha lateral, o último toque foi do Giovanni Augusto, é arremesso lateral, Alex Silva cobra, tocando pela direita, recebe, domina Jean Martin, por dentro no círculo central para Matheus Mancini, rolando para Formiga, ele dá um tapinha na bola, virou lá pela ponta canhota, vem para a bola, Caio Nunes domina, levou na perna direita, recuando, entregando para Souza, Souza trabalha, o time do Guarani só cerca, a bola recuada, vem para Souza, abriu lá pela direita, Alex Silva, levantou na área, subiu lá atrás, Derlan, tira, afasta, a bola caiu com o Yuri, ele cometeu a falta, o árbitro parou, marcou falta no Souza, e a falta para a equipe do Vila Nova bater. 33,5, já cobra a falta, Wagner se manda no campo de ataque, abriu na lateral, Caio Jorge, tenta a passagem, aliás, Caio Nunes, ele tenta a saída da marcação, o árbitro já havia paralisado, marcando uma falta para o Guarani, ele protesta
reclama, mas o jogo está parado e a falta marcada para o Guarani na lateral do gramado, no campo de defesa. Guarani hoje todo de verde. E se estivéssemos no estádio Brinco de Ouro, o Guarani estaria atacando para o gol do placar eletrônico. Consequentemente, o Vila Nova ataca, se fosse no Brinco, né? Estaria atacando para o gol dos portões de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos. Se mandou o time do Guarani, Jamerson, pé canhoto, cruzou na área, deu uma canelada Mancini nela, mas conseguiu tirar. Afasta, a bola sobrou com o Wagner. Domina o time do Vila Nova no campo de defesa. Eu sigo aqui com a Sofisticar Autovidros. Além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 964 290 680. Sofisticar Autovidros. E vem dominando no campo de ataque. Gira Dentinho em cima da marcação do Rodrigo Andrade. Ele recuou para Donato. Deu uma esticada na entrada na área para Danoel Amorim. Vem pela esquerda uma pancada. Kozlinski. Batida, não está valendo nada. Subiu a bandeira marcando impedimento. Wagner deu uma pancada de perna canhota. Ele pega muito bem, mas o jogo já havia sido impugnado. O árbitro marcando o impedimento. Foi na origem, né? Na origem o Daniel Amorim estava impedido, não o Wagner que chutou. Mas o Daniel Amorim estava impedido e o lance foi impugnado. Ele recebeu de costas como verdadeiro pivô, fez a parede bem feita, escorou para o Wagner que bateu muito bem, eu já falei. Esse Wagner é aquele revelado pelo América Mineiro, né? Passagens por muitas equipes brasileiras, inclusive uma grande fase no Cruzeiro. É veterano já esteve fora do país, não vai conseguir terminar a partida nesse ritmo aí, cansa antes, já é um jogador, como eu disse, bastante rodado, mas ele tem qualidade, não pode ter espaço que ele pode resolver a partida. Só que o Daniel Amorim, quando fez a parede, estava impedido. Olha o Yuri. Domina, vai para a área, tentou Bruno José na arrancada, chega, tira. Afasta o zagueiro, toca para fora pela linha de fundo, Formiga. Escanteio para o Guarani bater. Na boa arrancada do Bruno José. Entrou no lugar do Júlio César, está bem no jogo Bruno José. Marcou um gol contra o Sampaio Correia, o terceiro. Vai para a bola, time do Guarani para a cobrança de escanteio. Giovanni Augusto, o homem da bola parada. Guarani adianta suas fileiras, 36 minutos passados da etapa primeira, 0-0. Giovanni Augusto coloca a bola no quarto de círculo para fazer o erguimento. Momento de grande expectativa, Guarani 0, Vila Nova 0. Yuri tá na área. Partiu, Giovanni Augusto mandou por baixo. No rebote a bola voltou, sobrou, dominou Jamerson, abriu para Giovanni Augusto. Ele recebe, tentou um passe de trivela. Errou Souza, tomou dele, sai jogando errado o time do Vila. Vila era pé direito, levantou na área para Yuri. Passa por cima da cabeça dele. E vai embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Vila Nova bater. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Domina Alex Silva, vem pela direita, a marcação do Vilela, enganou a marcação, Alex Silva adiantou demais e depois reclamou de uma falta. E o Leandro Pedro Voaden marcou a falta, entrada na área, é mais uma falta perigosíssima. A falta foi do Isaac. Perigo, hein? Um pouquinho a mais seria dentro da área e seria o pênalti. É falta para o time do Vila Nova bater. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional de Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas.
Placar de 0-0, Vila vem para a batida na cobrança de falta, 38, quase 39. Kozlinski orienta a barreira. Kozlinski hoje jogando todo de amarelo. Vai para a bola, tomando posição. Partiu, Souza, pé canhoto, bateu! Espalma! Kozlinski, batida de Souza, batida pelo alto, subiu, deu um tapa na bola com a mão esquerda, Kozlinski tirou o escanteio, já cobrou o time do Vila Nova, lançou na entrada da área, Alex Silva, bateu, vai embora, pra fora, pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani, Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kozlinski. É grande defesa, né, Batista? Uma batida no canto esquerdo ali. Ele fez um movimento corretíssimo, né, trocando de mão. Sem dúvida nenhuma foi uma grande defesa, a bola violenta. Eu gostei, acho que o grau de dificuldade dela é alto. 8.15. Defesaça, portanto, e aqui você sabe, defesaça é acima de 8, acima de 8 é defesaça. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos, os gols da rodada. Você participa pelo WhatsApp 971021493. Participa das enquetes. É o mesmo WhatsApp que você está mandando as suas mensagens para o Edu Pinheiro ler na Jornada Esportiva Bandeirantes. E se quiser mandar pelo chat no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pode mandar também. Mas só consegue mandar a mensagem quem é assinante do canal. Então seja assinante do canal. Wagner autorizado, cobra a falta para o Vila, lançou na área, encaixa firme Kozlinski. A bola subiu, veio caindo Kozlinski, encaixou com firmeza. A Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. 41,5, quem está melhor do jogo até aqui, 0-0, Vila Nova e Guarani, Tigrão. Uma partida equilibrada, não tem ninguém melhor não, oportunidades mais agudas iguais, um belo chute do Bruno José no ângulo, um outro chute do Souza no ângulo, os goleiros foram bem, estilos diferentes, né? O Vila tem a bola, fica, vai, posse, Guarani marca bem atrás, sem a bola, puxa todo mundo para trás do meio de campo. E, obviamente, dá a impressão de estar sendo dominado, mas não está, não. O Vila de produtivo mesmo, só esse chute aí, uma falta praticamente no bico da grande área, pelo lado direito. Bateu um canhoto, né, colado de dentro do pé, ela fez a curva, ia se alojando ali no ângulo do Kozlinski, que fez uma grande defesa. Agora, fora isso, a gente vê um time tentando entrar e o outro marcando, aparentemente sendo dominado, mas não correndo nenhum risco, equilibrada a partida até agora e também um nível técnico bastante questionável. E vem Caio Nunes, domina pela meia canhota, partiu para cima da marcação, levou pela lateral da grande área, rolou para dentro da grande área, Vilela chega, afasta, tira, a bola volta, domina outra vez o time do Vila pela esquerda, Formiga toca a bola curtinha para Souza, Souza por dentro para Jean Martin, esticou essa bola lá pela direita, Alex Silva levantou na área, chega para tirar Alvarinho, a bola volta pela meia direita, domina Jean Martin, deu um tapa nela, abriu na lateral do campo, Alex Silva levou no drible, Isaac, pé direito, cruzou na área, Jamerson tira, mandou para fora, pela linha de fundo, em escanteio para o time do Vila Nova, 43 minutos, etapa primeira, 0-0. Wagner vem para a bola para fazer o erguimento lá para dentro da grande área, momento de expectativa, Guarani se fecha inteiro, autorizado, partiu pé canhoto, bola fechada demais, Kozlinski
faz a defesa, uma defesa difícil demais. Bateu Wagner, saiu Kozlinski, deu um tapa na bola, jogou pra fora pela linha de fundo. Novo escanteio, partiu o pé canhoto, outra vez bola fechada na boca do gol. Chute de canhota de Wagner, chega pra tirar lá atrás Vilela. A bola vai embora, saiu pela linha de fundo em escanteio, novo escanteio, é o terceiro consecutivo. Momento de grande expectativa, Wagner outra vez, autorizado. Partiu o pé canhoto, mandou fechado o Kozlinski, deu um tapa na bola, toca nela, mandou pra fora. Dentro da área, Dentinho, no rebote do Kozlinski. Reboteou de forma estranha. A bola não pegou velocidade. Caiu dentro da área, Dentinho tocou nela, mandou pra fora pela linha de fundo em tiro de meta. Tiro de meta para o Guarani, lance, movimento estranho aí do Kozlinski em Gleger. Batista, é uma bola para segurar, né? Ele quis dar um soco ali, ele perdeu meio que o tempo da bola. Quis dar um soco, essa bola tem que segurar, mas está muito movimentado. As bolas do Vila Nova sempre em direção ao gol, sempre muito perigosas. Mas o Kozlinski está bem no jogo. Mesmo tendo errado ali na execução do lance, está dando sorte. E ele já fez aí pelo menos 2 grandes defesas. Tá segurando o Vila, o Kozlinski, viu, Batistão? Anderson Martins, um grande abraço. Ele está dizendo aqui, abraço a todos vocês. É o Anderson Luiz, apelido Branco, Vila Mimosa, Campinas. São Paulo, Brasil, sou Guarani. Gabi Martins, boa noite a todos da Bandeirantes Campinas. Reinaldo Pereira Martins, Monte Azul, Paulista. Grande abraço, muito obrigado. Benedito de Oliveira Barcelos. Maurício Sobrinho, Guilherme Nogueira, abraço, muito obrigado. Guilherme Nogueira também está aqui no chat online da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like, dê um like aí para nós. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Guarani domina a bola lá atrás do campo de defesa, placar de 0-0, Vilela. Toca em cima da linha da metade do campo, soltou para Isaac, a bola escapou, mas ele conseguiu aplicar o drible e abriu para Jamerson Bahia. Recebe no campo avançado, retrai para Vilela. Ele toca ainda mais atrás. João Vitor domina na cabeça do círculo central, entregando para Alvarinho pela direita. Ele só vai até a metade do campo, faz o passe, sempre passe curto e com segurança. Olha a recuada na zaga, João Vitor domina trocando a bola de lado, da direita para a esquerda pela metade da quarta zaga, vem Derlan, ultrapassa a linha da metade do campo, coloca o pé direito, o pé esquerdo em cima da bola, ajeita para fazer o passe. E o Vila Nova não vai na marcação, na tabela. Vilela para Isaac, abriu lá pela ponta direita no campo de ataque, vem embora. Rodrigo Andrade para Yuri, pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Avante, meu Bugre! Na marca de 47 minutos passados, primeiro tempo. Na arrancada pela direita, lançamento. Partiu lá pela direita, Rodrigo Andrade, rolou para Yuri. Ele penetrou na área e já chegou batendo de perna direita. Bateu firme, bateu no chão. A bola bateu no pé da trave, foi direto para o fundo do gol. Bateu lá dentro e fez chuá. E Yuri Tanque para estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. E Yuri Tanque para fazer a torcida do Guarani vibrar. Vibra! Vibra! Da pele até o osso, dali Guarani, dali Bugre. E Yuri Tanque, e Yuri Tanque, Yuri Tanque, Yuri Tanque, Yuri
Tanque, e Yuri Tanque, Yuri Tanque, e Yuri Tanque, camisa 9. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo em Goiânia. Guarani lá dentro para chacoalhar a rede. É preciso acreditar na gigantesca história do Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro de 78. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Vila Nova 0. Apita o árbitro, terminou o primeiro tempo e vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, terceiro gol do Yuri. Olha, 1-0 Guarani, sai da zona momentaneamente. O Bugre joga com Kozlinski, Ivan Alvarinho, João Vitor, Delan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri com 3 minutos. Júlio César, lesão na coxa esquerda, saiu. Entrou Bruno José e no banco, Gleger, a novidade, a presença do atacante Genison no banco. Oi, Zorzinho, 1-0 Bugre. Exatamente, né, Edu? Nós falávamos sobre isso, né? Yuri Tanque vivendo um grande momento. O Guarani fez um jogo muito equilibrado, né? Uma solidez defensiva que me agradava, me chamou muito a atenção. O Guarani conseguindo segurar a pressão do Vila, né? Apesar do Vila ter um time aí, a gente percebe que é um time muito limitado, como disse o Tigrão, fica com a bola, mas sem objetividade, né? O Kozlinski fazendo algumas defesas importantes também, mas o Guarani foi cirúrgico, porque se defendeu a todo momento, conseguiu sustentar aí uma pressão relativamente mediana desse time do Vila, e aí numa bola lá no finalzinho do primeiro tempo, uma grande jogada do Yuri, uma batida cruzada no chão, fez um belo gol. Então o Guarani está de parabéns. Agora, eu espero que o Mozart, agora no intervalo, consiga ajustar alguns detalhes, porque o Vila chegava com perigo nas bolas paradas, tem uma bola parada perigosa. Então tem que ajustar, né? Tá ganhando o jogo. Agora quem tem que propor o jogo, quem tem que sair é o Vila. E aí automaticamente vai ter mais espaço o Guarani. E olha, belíssimo gol. E olha, Edu, é muito, mas muito bom ir pro vestiário ganhando de 1-0, viu, Edu? Olha, intervalo, hein? Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Placar agregado está 1-1. Pelo YouTube, muito obrigado, o Gabi Martins, Guilherme Nogueira e o Maurício Nogueira. Aqui intervalo, hein? Vila Nova 0, Guarani 1, gol de Yuri. Já, mestre Tigrão vai falar. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Torneira de parede Vica Gourmet, 1/4 de volta hidrolar por apenas R$ 149,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Márcio França, 400, senador. Eu sou uma pessoa de paz, sempre fui. É também por isso que eu quero ser a sua voz no Senado Federal.
Chega de guerra. Num tempo em que as instituições são tão ameaçadas todo dia, é hora de defender a democracia. Tem gente que olha essas ameaças e diz: ah, mas cão que late não morde. Não morde, mas acontece que não deixa a família dormir. Márcio França. O senador de todos os paulistas, Márcio França. Coligação Juntos por São Paulo. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Tem rede balançando. É bola na rede. Carlos Batista. Vilela para Isaac, abriu lá pela ponta direita no campo de ataque, vem embora. Rodrigo Andrade para Yuri, pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Na marca de 47 minutos passados, primeiro tempo. Na arrancada pela direita, lançamento. Partiu lá pela direita, Rodrigo Andrade, rolou para Yuri. Ele penetrou na área e já chegou batendo de perna direita. Bateu firme, bateu no chão. A bola bateu no pé da trave, foi direto pro fundo do gol. Bateu lá dentro e fez chuá. E Yuri Tanque para estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. E Yuri Tanque para fazer a torcida do Guarani vibrar. Vibra! Vibra! Da pele até o osso, dali Guarani, dali Bugre. E Yuri Tanque, e Yuri Tanque, Yuri Tanque, Yuri Tanque, Yuri Tanque, e Yuri Tanque, Yuri Tanque, e Yuri Tanque, camisa 9. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo em Goiânia. Guarani lá dentro para chacoalhar a rede. É preciso acreditar. É preciso acreditar na gigantesca história do Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro de 78. Bandeirantes. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Coligação PLPP e Republicanos. Alô, alô.
Meu Brasil, Bolsa Família não existe mais. Agora é Auxílio Brasil, de no mínimo R$600. Dinheiro bom pra fazer a feira, que protege, que dá amparo, que continua no ano que vem. Auxílio Brasil é do Bolsonaro. É 22. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 964 429-0680. Já que neste mês se fala muito de independência, vamos lá. O candidato Rodrigo Garcia se diz novo governador, mas ele foi vice do Dória. Isso não é independência. O Rodrigo é do governo que aumentou o imposto de remédio durante a pandemia, que aumentou o imposto do alimento e facilitou para combustível de jatinho, beneficiando os ricos. Independente. Rodrigo? Tá bom. Coligação Juntos por São Paulo. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Edu Pinheiro. Intervalo, Tigrão, gol do Yuri Tanque, que veio do Capivariano, lembrando aqui o grande amigo William Caveira, hein? 47 foi o gol, 1-0. Oi, Tigrão, agora sim queremos ouvi-lo. Opa, Edu, muito obrigado. Um primeiro tempo equilibrado, a gente falava minutos antes que o Vila Nova ficava ali com aquele negócio falsamente dando a impressão de que estava dominando, mas alçando bola, o Guarani sempre com 3 ou 4 jogadores altos dentro da grande área marcando, fecha inclusive o Ivan Alvarinho para fazer ali, quando a bola vem do lado oposto, ele fecha como um terceiro zagueiro. E a verdade é que ele está posicionado do lado esquerdo de ataque da equipe do Vila, consequentemente o lado direito do Guarani, e o Vila jogou sempre do lado oposto, né? Jogou com o seu lado direito. Então, quando o cruzamento sai, ele se projeta, se enfia na área, e aí se posiciona ao lado do João Vitor, do Derlan, do próprio Jamerson. Rodrigo Andrade volta, Isaac volta para recompor, na bola parada volta o Yuri. Então o Guarani não deu espaços, né? A bola não caía no chão dentro da grande área de jeito nenhum. Parecia jogo de vôlei. A bola arremessada para o campo contrário, leia-se como o campo contrário, a grande área adversária ou quadra contrária, e ela não caía no chão não. O Guarani tirava todas. A rigor teve uma bola parada perigosa, o Souza bateu e com curva, tentando o ângulo esquerdo do Kozlinski, mas ele, com a percepção exata e precisa do lance, foi lá, deu um tapa e botou para escanteio. Então, para quem aparentemente dominou o jogo, é muito pouco ter conseguido apenas uma jogada mais aguda. Enquanto que o Guarani teve um lance parecido, só que foi um chute de fora da área do Bruno José, para mim mais perigoso do que esse do Souza, que o do Bruno José foi com bola rolando, né? Nós estamos revendo exatamente nesse momento, uma bola perigosíssima, aliás, lances parecidos, mas a do Souza é na parada, então o goleiro tem a barreira, ele tem a possibilidade, inclusive, de observar quando ela passa por cima da barreira, para tentar aí uma outra bola parada, uma sequência de escanteios batidos pelo Wagner Canhoto de pé trocado do lado direito, mas a verdade é que a coisa não fluiu, a coisa não aconteceu e o Guarani se defendia bem e não corria nenhum risco. E nós dizíamos, quando tem a bola, está tratando de jogar também. E na última bola do primeiro tempo, quem arranca, quem faz a diagonal saindo da esquerda e indo para a meia é o Yuri. Aí o Yuri toca para o Rodrigo Andrade, que serve o Tanque. E o Tanque já recebe virando para o gol, né? Ele praticamente de lado, quando a bola chega, ele já está fazendo o movimento para fazer uma virada rápida, lance típico de centroavante, protegeu com o corpo
e já foi girando e batendo. Ela sai cruzada, a bola cruzada sempre dificulta mais. Para mim, o Tony deu um vacilo, acho que foi surpreendido com a velocidade de raciocínio do Yuri. E a verdade é que, merecidamente, o Guarani, mesmo aparentemente dominado, mas administrando até com facilidade a pressão sem maiores consequências do Vila Nova, fez o gol. Fez o gol numa jogada bem trabalhada. O Vila deu um vacilo ali entre o seu quarto zagueiro e o seu lateral esquerdo. É lenta a zaga do Vila Nova, é grandona, né? Mas é lenta pra caramba, Mancini e também o Rafael Donato. E por ali, num buraco, o Guarani fez o gol e tem uma imensa vantagem para esse segundo tempo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Sempre Guarani 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo e Yuri Tanque foi na rede. Sanasa Campinas, classificação A, com o grau de Investment Grade pela Fitch Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Não houve alteração no time do Guarani para o segundo tempo. E aí, Tigrão, você faria alguma alteração ou não? Não, não faria não. O time tá bem encaixado e na chance que teve, botou na rede. Não mexeria não. E para você, Gleger Zorzinho, faria alguma alteração no Bugre? Também não mexeria, Batista. Golker, plano de saúde, opção individual, familiar e empresarial. Contrate 100% online, sem burocracia. Acesse golkersaude.com.br. Você sabe, Golker, escreve-se com G-O-C-A-R-E, golkersaude.com.br. Começa a etapa final, placar de 1-0. Esse é o melhor dos mundos. Virar vencendo a partida. Guarani vai conseguindo a segunda vitória consecutiva. Vencendo, vai sair da zona de rebaixamento. Pelo menos por enquanto, né? Vai depois torcer para concorrentes perderem. Domina, vem pela ponta canhota, recolheu Caio Nunes, lançou lá na frente, o árbitro já tinha paralisado o jogo, marcando uma falta. João Vitor foi empurrado, falta nele, é falta pro Guarani bater. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos. E tudo para o acabamento. Entrega em Campinas e toda a região. Chame pelo WhatsApp 19, código de área, e o número 983150103. Aeropisos. Tá sentindo ali o pé, né? João Vitor tomou uma pegada por baixo, né? Ele foi proteger para a bola ir para a linha de fundo. O jogador do Vila Nova chegou e deu um calço. Bem anotada a falta de ataque por parte de Leandro Pedro Voaden do Rio Grande do Sul. Guarani chegando. Vem o time do Guarani, cruzamento na área, vem bem lá atrás Tony para pegar. E atenção, reduz a sua conta de luz em até 95% de energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19995961768. Domina o time do Guarani, vem lá pela ponta canhota, Giovanni Augusto, pegaram a perna dele, ele está caído, está sentindo. O árbitro vai para lá para ver o que é que está acontecendo. Falta do Dentinho. Dentinho chegou usando o excesso de força. Felizmente está tudo certo com o Giovanni Augusto, já se levantou. Falta para cartão, né, Batista? Chegou matando a pau, chegou forte, chegou com excesso.
não diria vermelho, mas um amarelo aí, economizou o Voaden, hein? E aí perde o controle do jogo. Ele tá muito bem, tá apitando de perto, teve uma reclamação assintosa ali do Wagner, de um possível pênalti, de um empurrão pelas costas no lance anterior. Não houve nada, o Voaden fala, que é isso, cara? Não, vai ver no VAR, vai olhar lá. Segue, não quero saber de VAR, estou apitando daqui de dentro e não foi nada. Então ele está com muita personalidade. Agora, um lance desse daí, não aplica o tal do amarelo, de repente descamba, né? Grande abraço aqui, pessoal, no YouTube, curtindo o som da Bandeirantes. Edilson Oliveira Lemos, com craques como Júlio César, Ricardo Rocha, Marco Antônio Boiadeiro, Renato Neto Careca e João Paulo. Domina, vem Rodrigo Andrade, recolhe e sai da marcação. Tocou, Isaac bateu fraco e torto. Da entrada da área, mandou lá do outro lado. Ela saiu pela linha de fundo sem perigo algum para a meta defensiva do goleiro Tony do Vila Nova. Quero apenas dar realce aqui, releva um fato. No jogo de hoje, em boa parte do tempo até agora, o Giovanni Augusto está mais aberto pelo lado esquerdo do que o próprio Isaac, que tem ocupado aquele setor em partidas anteriores. Há sempre um revezamento, mas hoje, por várias oportunidades, o Isaac veio por dentro e o Giovanni Augusto é que está aparecendo lá para fazer a ala combinada com o Jamerson, que hoje está muito bem marcado. Bruno José toca na bola na tabela com Yuri, voltou para Bruno José, ele vem por dentro, foi aterrado no corredor central. É falta nele, o árbitro parou, marcou falta. É falta para o Guarani. Alô, Giovani Soares. Jogo para ambas. Marcam agora. Edilson Oliveira Lemos. Também aqui no chat ao vivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Marral Melo também está aqui curtindo o som da Bandeirantes. É falta da intermediária, Giovanni Augusto, autorizado, pé direito, lançou na área, João Vitor tocou de cabeça no rebote, Bruno José, pé direito, bateu Donato, tira de cabeça, expulsa a bola da área, manda para a linha lateral, é arremesso para o time do Guarani, pela esquerda, Jamerson vai fazer a reposição. Momento em que o time do Guarani precisa fazer o segundo gol para ter tranquilidade na partida. 1-0 até aqui. Jamerson cobra curtinho, tocando lá pelo lado esquerdo o Giovanni Augusto, ele solta a bola na lateral, se manda, vem Isaac, sai da marcação, levanta a bola cruzada, passa por todo mundo e vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Tigre. A repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui em Goiânia. Guarani está vencendo o jogo, gol de Yuri Tanque. E vem o time do Vila Nova, partiu pela esquerda, Formiga, bateu fraquinho, saiu Kozlinski, pega firme, conferindo o placar e Yuri Tanque no finalzinho do primeiro tempo em Goiânia. Guarani 1, Vila Nova 0. Olha, Libertadores, segundo tempo, Allianz Parque com 12 minutos, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, gol do Gustavo Scarpa no comecinho. Palmeiras joga com 10, o Murilo foi expulso no final do primeiro tempo. Placar agregado tá 1-1, lá em Curitiba foi... Vem embora o time do Vila, dominou pela direita, Dentinho, entrada na área, pé direito, bateu, é gol! Gol do Vila Nova! Na marca de
de 9 minutos passados, segundo tempo. Dentinho, ele dominou, manobrou quase na entrada da área. Com o pé direito, bateu firme. Mandou lá dentro e empata o jogo. Uma pancada seca na bola, tirando do goleiro Kozlinski. Se esticou todo, mas não conseguiu chegar. Empata o jogo. Vila Nova 1. Guarani também 1. E o detalhe do gol é seu Tigrão. Diz aí, Tigrão. Olha, um jogo dominado, um jogo controlado, uma jogada isolada. Não pode o seu Vilela tomar um drible desse, né? O Dentinho fez que ia por dentro, puxou pra fora. Nossa, mas o Vilela passou sem freio. Até que virou o corpo, o Dentinho já tinha feito a inclinação, levantado a cabeça e soltado uma bomba no canto. Baixo, com força, bem colocada, com curva, mas de fora da área. Vou deixar para o especialista essa. Para mim foi meio atrasado o Kozlinski, mas o Gleger, como diria Leandro Piracicaba Boles, já esteve lá dentro e entende do riscado. E aí, Gleger, falhou o Kozlinski no gol do Vila. Mas eu acho que quem falhou realmente foi o Vilela. Aliás, eu estou dizendo isso antes de começar o jogo. Que ele tem problemas de recomposição, que ele tem posicionamento. Pelo amor de Deus, cara, o cara na entrada da área, ele tomar o corte que ele tomou, tá de brincadeira, pô. Então não pode, não vou credenciar o Kozlinski de forma alguma, que foi uma batida seca, firme, bola cheia de curvas, mas sem dúvida nenhuma, como disse o Tigrão, foi uma bola defensável. Escanteio para o Guarani bater lá pela direita no campo de ataque. Jamerson, 11 minutos passados da etapa final. Autorizado. Jamerson meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu o Tony, foi lá em cima e pegou. Anota aí uma alteração no time do Vila. Saiu Daniel Amorim, 19. Entrou Riquelme, 16. Riquelme, 16, está dentro. Daniel Amorim, 19, está fora. E agora uma falta na entrada da área. O árbitro vai puxar o cartão amarelo e olha a confusão. Confusão dos jogadores do Vila com o Kozlinski. Nervos à flor da pele. Saiu um cartão amarelo. A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Olha, segundo gol do Palmeiras, hein? O zagueiro Gustavo Gomes faz 10 do segundo tempo. Palmeiras 2, Atlético Paranaense 0. Giovanni Augusto está amarelado, tomou cartão. Ele fez uma falta providencial, porque senão o cara do Vila Nova ia entrar com bola e tudo lá dentro. Então ele teve que fazer a falta na recomposição. Fez a falta em cima do Wagner. E o árbitro parou, marcou, deu a falta e deu cartão amarelo. Aplicou o amarelo para Giovanni Augusto. Só olhar depois na relação para saber se o Giovanni Augusto estava amarelado. E o Alex Silva tomou cartão também. Por reclamação está amarelado o Alex Silva, camisa 2 do time do Vila Nova. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Volta para o time do Vila Nova. Guarani vence a partida, um jogo calmo, tranquilo, sem maiores problemas, mas tomou um gol perigoso no começo da etapa final. O Vila vem para cima, vem na bola parada. Guarani se organiza ali atrás, montando uma barreira de 5 homens. Organiza essa barreira, Kozlinski. Vamos ver quem é que vai bater. O Wagner bate com a canhota. E o Souza também bate. Vamos ver quem é que vai. Tomando posição o time do Vila Nova. Na bola. 3 jogadores posicionados. Vamos ver quem é que vem. Na jogada ensaiada, Wagner, pé canhoto, bateu, a bola voltou. Pé direito, Souza queimou pro gol. A bola subiu, foi embora. Para fora, pela linha de fundo. Em tiro de meta pro Guarani bater.
Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @aeropisos. Aeropisos! Não estava, Edu? Não, olha, os pendurados do Guarani, Kozlinski, goleiro, Lucas Ramon, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves, Persson, Silas e o Nicolas Careca. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por um Campinas melhor para você. Sanasa Campinas, domina, vem pro jogo, Martim, tocou para Alex Silva, ele domina na entrada da área para Martim, pé direito, bateu pro gol, a bola explodiu lá atrás na defesa, tocou em Leandro Vilela, a bola para a linha lateral, é arremesso é do Vila Nova. Vila Nova tá gostando do jogo. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. Tentou levar em cima da marcação. Caio Nunes perdeu. Rodrigo Andrade recupera a posse de bola no campo de defesa para Isaac. Isaac de calcanhar na passada lá pelo setor esquerdo para Rodrigo Andrade. Ele domina na beirada do campo e solta para Isaac. Solta o jogo lá pela meia esquerda. Perdeu a bola. Recupera o time do Vila Nova. Vem pro contra-golpe. Wagner partiu lá pela direita. Vem pra bola, abriu lá pela lateral da grande área, pé direito, bateu na bola cruzada, vai do outro lado, bateu Caio Nunes, a bola saiu para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa pela direita, arremesso para o Guarani bater. Olha, 16 minutos do segundo tempo, tô achando que o Rodrigo Andrade arriou, hein? Tô achando o Rodrigo Andrade sem mobilidade, tá ali na lateral, tocando curtinho. É muito importante a presença dele nesse time do Guarani. Vila Nova limitadíssimo tecnicamente, mas nesse segundo tempo parece um pouco mais vertical, parece um pouco mais encontrando os espaços para jogar do que no primeiro tempo. O Guarani tem que retomar as rédeas aí, ajustar as linhas novamente para não tomar a virada. Olha o Rodrigo Andrade, ó, lento, olha lá. Toca e fica parado, não toca e sai para encontrar um espaço para receber a bola de volta. Acho que o Moser tem que observar que o volante do Guarani me parece fisicamente extenuado. Domina o time do Guarani com Leandro Vilela, recua para Rodrigo Andrade, ele de perna direita abriu o jogo para Jamerson, meteu lá na ponta no campo de ataque, vem embora tentando a passagem, o time do Guarani, placar de 1-1, estava vencendo por 1-0, cedeu o gol no comecinho da etapa final. Rodrigo Andrade para Isaac, para Jamerson, recolheu, pé canhoto, cruzou, passa por toda a extensão da grande área, Bruno José, vai no fundo, atrás dela, domina, soltando para Alvarinho, ele prende, a bola escapa. Alvarinho apanhou da bola, dificuldade imensa para dominar. A bola foi para a linha lateral em arremesso para o Vila Nova. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obraja.com e saiba mais. O jogo está empatado, 17 da etapa final. Formiga vem pela esquerda, domina para o time do Vila Nova, vai mudar já o time do Guarani. Tá no aquecimento ali o Edson Carioca. Jogo para o Gênison, né? Gênison tá no banco de reservas, vai entrar o Edson Carioca. Tá saindo o Isaac. Isaac vai embora. E o 88, Edson Carioca, está dentro. A alteração no time do Guarani. A sua informação diz aí, Edu. A Libertadores, a gol do Atlético Paranaense. Em Pablo, 18, segundo tempo diminui. Agora Palmeiras 2, Atlético Paranaense 1. Bem, Tigrão, a alteração, e aí, gostou? Batista, não gostei. Não gostei. Eu viria com o Gênison. Pode entrar o Edson Carioca, resolveu o jogo, já marcou um gol aí com a camisa do Guarani, foi contra o Tombense, gol importantíssimo. O Guarani ganhou o jogo, mas ele não está fazendo um grande campeonato. E aí eu acho que também por questões físicas, gostei da participação do Isaac. Olha lá o Rodrigo Andrade arrumando confusão, só para variar, né?
Só para variar, tem um bolinho, o Rodrigo Andrade está dentro. Mas sobrou um bolinho, o Rodrigo Andrade está dentro. E o problema era com o Jamerson. Aí o Rodrigo Andrade vai e compra. Vai e compra. Tem que tomar cuidado, a juizada já está de olho nele. Mas o que eu dizia é o seguinte, participação inclusive no gol, ele leva a bola, faz a diagonal e toca para o Rodrigo Andrade, estou falando do Isaac. Mas eu acho que cansou também, aliás é um jogador que invariavelmente cai muito fisicamente no segundo tempo, a exemplo do próprio Rodrigo Andrade. Então, não sei se é essa alteração que pode resolver aí o problema ofensivo do Guarani, não. Ele muda de lado, né? Ele põe o Edson Carioca do lado direito. Edson Carioca dominou na beirada do campo, tocou para Yuri, dominou, voltou Edson Carioca, pé canhoto, invadiu a área, foi bater, lascou na batida. Ele até caiu e o Tony saiu para pega firme lá atrás o goleiro do Vila. E o Vila vem com um dentinho. Ele domina, toca a bola de perto, a canhota, inverte o jogo para a Formiga que vem descendo pela meia. Ele vai para cima da marcação. Bruno José na composição, tira, joga para a linha lateral. Só para concluir, ele está fazendo uma inversão. Ora o Bruno José na direita, ora na esquerda. E aí quando o José vai para a esquerda, vem o Edson Carioca para o lado direito. É uma inversão, é um X que ele está tentando fazer. Continua centralizado o Yuri, né? Então 2 de beirada, 3 atacantes. Agora não tem mais o meia que faz o quarto homem. Vamos ver. E vem pra bola Wagner, dominou pro time do Vila Nova, rolou pra Formiga, recolheu, meteu o pé canhoto, cruzou torto e por cima. É tiro de meta pro Guarani, uma alteração. Alex Silva foi embora e entrou o Railan, camisa número 3, no time do Vila Nova. Portanto, o Railan está dentro, número 3, e o Alex Silva, 2, está fora. A linha de cortadores elétricos AP Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21, quase 22, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, em Goiânia, no estádio Oba. Vila Nova 1, Guarani também 1, Edu Pinheiro. Olha, 24, segundo tempo, Allianz Parque, Libertadores, Palmeiras 2, Atlético Paranaense 1, placar agregado 2-2, hein? Pelo YouTube, muito obrigado, José Silva e o Fernando Pérez. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E também o Davi, grande abraço também no chat ao vivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Guarani com Rodrigo Andrade, acerta bem o passe para Giovanni Augusto, recebe, domina pela meia esquerda, se manda o time do Bugre, bola aberta pela esquerda, já está na área, e Yuri pedindo, vai para a bola, Edson Carioca, prendeu demais, tocando para Rodrigo Andrade, aí o passe errado. Rodrigo Andrade imaginou que ia se projetar o Edson Carioca, ele não foi. E aí a bola ficou fácil lá atrás para o time do Vila Nova. Mas neste momento está de novo com o Guarani, com o Vilela. Abrindo o jogo pelo setor esquerdo. Edson Carioca dominou, rolou para Bruno José, girou em cima da marcação. A bola tirada da área, voltou Alvarinho, toca de cabeça, deu rebote, voltou Vilela. Partiu lá pela direita, toca para fora, para a linha lateral. O Vilela é sofrível, né? Um volante ruim demais. Mas joga, tem a preferência do treinador. Ele já falhou no gol de empate do Vila Nova e é desprovido de qualquer tipo de recurso técnico. Vamos ver aqui, número 6. O William Formiga está indo embora e o Mateuzinho está dentro. Mateuzinho está entrando
no time do Vila Nova para a saída de William Formiga. E o Wagner foi embora também. E entrou o Jefferson. Wagner, 17, está fora. E o Jefferson está dentro, camisa número 6. Jefferson, 6, está dentro. E o Wagner está fora. As duas alterações no time do Vila Nova. Rocha Autopeças há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 1-1. Guarani estava na frente, gol no finalzinho do primeiro tempo. Yuri Tanque, belo gol, batida forte, cruzada. A bola tocou ainda no pé da trave e entrou, mas no segundo tempo o Vila Nova empatou. Uma belíssima batida de Dentinho com curva, tirando do Kozlinski, que se esticou, mas não conseguiu. Era a chamada defesa milagrosa, que ele não conseguiu fazer. Gol Quer, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golquersaude.com.br. Gol Quer é G-O-C-A-R-E, golquersaude.com.br. 25 passados da etapa final. A bola pela linha de fundo, Jamerson tocou nela. Escanteio, é lá pela direita no campo de ataque. Escanteio para o time do Vila Nova bater. Mais uma alteração no time do Vila Nova. Jean Martin está indo embora. E o Arthur Rezende está entrando no time do Vila Nova, ex-jogador do Guarani. Escanteio cobrado por baixo, a bola veio na área. Chega atrás, tira de qualquer jeito. Yuri Tanque ajudando a defesa. Joga para fora, para a linha lateral em arremesso para o Vila Nova. Portanto, repetindo a entrada de Arthur Rezende no lugar do Jean Martin. Arthur Rezende, esse jogador do Guarani. Domina pela esquerda o Vila Nova, empata o jogo. Se manda no campo de ataque, vem Jefferson, tentou levar em cima da marcação. Chega lá atrás para tirar João Vitor. Usa as pernas do adversário para ganhar arremesso lateral. É no campo de defesa, arremesso para o time do Guarani, que vai mudar por atacado. 3 vem aí, hein? Já estou vendo aqui o Diogo Matheus, vem também o Persson e o Genison. O Genison está entrando para o lugar do Yuri Tanque. Giovanni Augusto está saindo para o lugar do Persson, camisa número 8. Deixa eu ver aqui. A outra é o Diogo Matheus. Está entrando no lugar do Ivan Alvarinho. Portanto, recompondo aqui a ala direita, né? Entrando, portanto, o Diogo Matheus estava contundido, machucado no último jogo contra o Sampaio Corrêa, já ficou no banco e hoje está retornando para o time do Guarani. Portanto, estas as 3 alterações. Saiu Yuri Tanque, 9, Genison, camisa número 91, entrou. Saiu Giovanni Augusto, entrou Persson, camisa 8, Giovanni Augusto tem a 10. E saiu Ivan Alvarinho, 5, para a entrada de Diogo Matheus, camisa número 13. Sei não, hein? Tirou o cara que vem fazendo os gols, né? Até agora o Guarani ganhava o jogo, tomou um empate, é verdade, mas vai empatando com um gol do Tanque. E ele ali dentro, claro que o Genison tem qualidade, mas não poderia fazer com os dois e não ter colocado o Edson Carioca, que pelo menos até agora praticamente não pegou na bola, ausente do jogo. E mais, Giovanni Augusto estava dando a dinâmica ao meio campo, enquanto que o Rodrigo Andrade me parece absolutamente extenuado fisicamente. Tenho a impressão que se equivocou aí nessas duas opções, né? Não a entrada do Persson, sou a favor a entrada dele, mas seria no lugar do Rodrigo Andrade e não em lugar exatamente do cara que dá a dinâmica, né? Que é o Giovanni Augusto. Então questiono a saída de quem saiu, não questiono quem entrou, mas deveria ter sido no lugar do Rodrigo Andrade. E continuo questionando, sem entender,
a entrada do Edson Carioca. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Gleger Zorzin, as alterações do Guarani. Gleger. Batista, sempre as mesmas, né? Eu não gostei também. Concordo com o Tigrão. Só um minutinho, Gleger. Bruno José domina, dá um tapa na bola. Lançou Diogo Matheus no fundo do campo. Ele pisa, arruma, ajeita, tenta levar em cima da marcação. A marcação tira, a bola vai para a linha lateral. Mas o último a tocar foi o Diogo Matheus. Então é arremesso para o Vila. Pois não, Gleger? Então ele poderia ter tirado o Vilela, Rodrigo Andrade, que cansou. Então, as substituições equivocadas, na minha opinião. Claro que ele pode vencer o jogo. O Guarani pode aí, com o Gênison, que é um jogador decisivo, fazer o gol e conseguir o resultado positivo, a vitória. Mas as substituições realmente totalmente equivocadas. O meio de campo do Guarani tá num sono danado. Todas as jogadas de perigo do Vila tá passando por ali. Então precisa entrar no jogo Vilela, que para mim não deveria nem ter sido escalado como titular. E o Rodrigo Andrade cansou. E aí o Giovanni Augusto, que é o homem da articulação, né, sai do jogo, tira o Yuri, que a qualquer momento pode fazer um gol, fez o gol no primeiro tempo, poderia ter deixado os dois, né? Não teria colocado o Edson Carioca também, não teria de forma alguma. Então, todos os jogos vai muito mal, fez apenas um gol até agora. Então não gostei, Batista, das substituições, mas repito, o Guarani pode ganhar o jogo ainda numa bola aí marota, numa espetada, numa bola parada, conseguir fazer o segundo gol, mas o Vila está mais perto do segundo do que o Guarani. Placar de 1-1, a bola dominada. Caio Nunes tentou levar em cima da marcação. Guarani se fecha lá atrás. Vem Derdan, afasta, a bola voltou. Rezende bate de perna direita. Arthur Rezende, escanteio. A bola saiu pela linha de fundo. Aqui no chat online, Edilson Oliveira Lemos. E o Vilela é o ponto fraco. O Mozart não tira, vai entender a cabeça do treinador. Escanteio para o time do Vila. Levantamento, bola na área. Subiu Donato de cabeça. Toca, manda para fora pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Guarani bater. E pelo menos mais 20 minutos, pelo menos, de jogo ainda. Considerando que teremos minimamente 5 de acréscimo. Quem cansou, porque o Guarani já trocou 5. Veja, é uma temeridade. Você tem que ver a parte tática, claro, a parte técnica, evidente. Mas nunca se esquecer da parte física. O jogo vai ser intenso aí daqui para frente. O Vila Nova vai meter pressão, melhorou seu lado direito. Esse Railan, que entrou no lugar do fraquíssimo Alex Silva, é um cara que faz fumaça. Vamos ver, tomara que aqueles que já demonstram cansaço busquem aí a superação física. Mas é uma temeridade, não tem mais como trocar daqui para frente. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Eu também, como disse aqui o ouvinte pelo chat online no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, não entendo cabeça de treinador. Se eu tenho no meu time um jogador que marca os gols, tá marcando gol, esse cara não pode sair do time, ué. Aí uma pressa imensa para colocar o Edson Carioca, que até agora, para mim, não disse a que veio. E aí, para colocar o Gênison no time, tira o Yuri Tanque. Não podia ter feito ao contrário. Não podia ter colocado, ao invés do Edson Carioca, ter colocado o Gênison e ter deixado o Yuri Tanque. É falta, Diogo Matheus, pé direito, o Guarani levantou na área, a bola passa e vai embora. Para fora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Vila Nova bater. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 964 290 680.
Sofisticar Autovidros. Público, vai. Atenção, público lá no Oba. Total 4.547, 4.547, renda 34.420. Arremesso lateral para o Guarani, Diogo Matheus cobra, soltando pela meia direita no campo de ataque. O time do Guarani está empatando o jogo, placar de 1-1, vencia por 1-0, gol no finalzinho do primeiro tempo de Yuri Tanque, mas no começo da etapa final tomou o gol do Dentinho. Passe errado, olha o contra-ataque. Domina tentando a passagem, Railan. Ele desce lateralizando o jogo ali pela direita e toma uma pancada. Jamerson vai tomar cartão amarelo. Não, Voaden não deu o cartão, não puxou o cartão. A entrada providencial do Jamerson, porque o cara descia em disparada lá pela direita. E aí ele chegou para matar a jogada. Cometeu a falta, mas não tomou o cartão. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. É falta, Mateuzinho, pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça, vai embora. Donato, ele é grande demais. Mateuzinho levantou na área, ele subiu e soltou a cabeçada, mas errou o buraco. Mandou à esquerda de Kozlinski. É tiro de meta para o Guarani bater. Sanasa Campinas, selo aliança pelas águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Placar de 1-1, o jogo está empatado no Oba. Oba é estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, por isso Oba, né? O de Onésio, B de Brasileiro e A de Alvarenga, estádio Oba. Lembrando para você que não acompanhou o comecinho da partida, com 2 minutos, Júlio César sentiu a posterior da coxa esquerda. Foi substituído, entrou Bruno José, que permanece até agora, está fazendo o jogo inteiro. E vai fazer o jogo inteiro, porque o Mozart Santos já processou as 5 alterações a que tem direito. Atacado Obra já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Faça uma visita, você pode comparecer lá no Atacado Obra já sábado, das 10 até o meio-dia. Estaremos lá com a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. E vem dominando o Gênison, abriu para Bruno José, para Diogo Matheus, ele adianta demais a bola, Jefferson tira, jogou para a linha de fundo, cedendo o escanteio. É escanteio pela direita para o time do Guarani bater. Vai para a bola para fazer a cobrança, Diogo Matheus, camisa 13, 37 minutos. Agora não tem o Yuri, que é o cara da cabeçada. Tem Gênison. Vamos ver. Zagueirada do Guarani na área. Autorizado. Diogo Matheus partiu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu Donato de cabeça, tira. A bola voltou, reboteada. Jamerson bate de perto a canhota para a entrada da área. Na tentativa do Gênison, ele toca de cabeça, mas toca curto. Souza para afastar. A bola sobrou lá atrás com o Rodrigo Andrade, ele toca para fora, para a linha lateral. O empate não é ruim. Claro, a vitória melhor dos mundos. Guarani precisa arrumar aí 4 pontos entre esse jogo e o próximo do Operário. São 2 partidas fora de casa. E vem Mateuzinho, pé canhoto, cruzou na área. Chega lá atrás, essa bola saiu pela linha de fundo. O último toque foi do Diogo Matheus. É escanteio para o Vila Nova. Vem lá pela esquerda, 38 minutos. Vai para a bola Mateuzinho.
para levantar da área. Vai levando 5 lá para dentro o time do Vila Nova. Mateuzinho, pé canhoto, cruzou Rodrigo Andrade, tira de cabeça. A bola sobrou com Bruno José. Ele dominou com dificuldade. A bola sobrou na esquerda. Jefferson levanta em cima da defesa. O paredão verde e branco. Lá atrás, briga pela posse da bola. O time do Guarani, o árbitro marcou uma falta. Falta para o Guarani no campo de defesa. Leandro Pedro Voaden já cobra, o time do Guarani tem pressa. Bruno José, 39. Domina, ultrapassa a linha da metade do campo. Bruno José para Persson, ajeitou, preparou o tiro, bateu mal. Mandou por cima pela linha de fundo em tiro de meta para o Vila. Diz aí Edu Pinheiro. E atenção, atenção, hein? Empata o Atlético Paranaense aos 39, segundo tempo, 2-2. No primeiro jogo em Curitiba foi 1-0 para o Atlético. Nesse momento, o Palmeiras está sendo eliminado da final da Libertadores. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardos. Chame pelo WhatsApp 999 35 75 34. Atacado Obra Já. Rodrigo Andrade carrega o time do Guarani, abriu na lateral para Bruno José, para Rodrigo Andrade, para Bruno José, pé direito, cruzou na área, Donato tira de cabeça, mandou para a linha lateral, saiu em arremesso pela direita, bola cruzada na área. Donato vai tirar todas, o homem tem 3 metros de altura. Arremesso lateral. Diogo Matheus para Bruno José. Volta no Diogo Matheus para Rodrigo Andrade. Dá um tapinha de perna direita com o lado externo do pé direito para Persson. Persson adianta a bola. Não conseguiu a saída para a linha lateral como queria o Vila Nova. Recupera o time do Guarani. Vem Rodrigo Andrade. Soltando para Vilela. Ele faz o passe curto como sempre, né? Para Derlan. Abriu para Jamerson na esquerda. Volta a bola para Vilela. Ele domina. Passe recuado. Vem para Derlan, ele trabalha na perna canhota, ultrapassa a linha da metade do campo, rolou na lateral do gramado para Jamerson, para Eduardo Persson, ele carrega na perna direita, passe curto para Derlan, dá um tapa, lançou para Jamerson, descolado, levou para o fundo, pé canhoto, cruzou na área, subiu, tirou o zagueiro, voltou Bruno José, bateu de canhota, mandou fora. Bruno José teve a bola do jogo no rebote, depois do bate-rebate, sobrou na esquerda, ele não olhou para o gol, achou que o gol estava ali, bateu para fora. Pelo amor de Deus, mas o Gênison estava sozinho para fazer o gol. Bruno José fechou o olho, não viu o gol e não viu um cara fazedor de gols do lado dele. O Gênison deu até risada. Ele falou, não acredito num negócio desse. Mas era só rolar, estava desmarcado o Gênison. Ele ia dar uma pisadinha e escolheu o canto. Foi muito mal o Bruno José. Vem para a bola Arthur Rezende, esticou lá pela ponta direita, não deu certo. Acabou dando certo sim, porque a bola saiu, o último toque foi do Jamerson. Portanto, é escanteio. Escanteio para o time do Vila Nova. Mateuzinho vem para a bola para fazer o erguimento. Lá próximo da bandeira, a Maíra Mastela Moreira. Levantou Mateuzinho na área. Subiu o Diogo Matheus. Tira, manda para fora pela linha de fundo. É mais um escanteio. Vem para a bola agora pela esquerda no campo de ataque. O Vila Nova, 42. Vai para a bola Arthur Rezende. Essa bugre para a batida. Zagueirada do Vila na área. Partiu Arthur Rezende, pé direito, cruzou na área, subiu, tirou Kozlinski, saiu mal do gol, entrou, tocou de cabeça, é gol! Gol do Vila Nova! Matheus Bancini marca o gol da virada para o Vila Nova. Cobrança de escanteio de Arthur Rezende. Kozlinski saiu mal demais. Saiu tocando na bola.
mas tocou curto. E aí um toque de cabeça, veio na cabeça do Mancini e ele tocou de costa pro gol. A bola bateu na nuca e foi pro fundo do gol. Matheus Mancini vira pro Vila Nova. Vila Nova 2, Guarani 1 e o detalhe do gol é seu Gleger Sorzin. Saiu mal o Kozinski, hein, Batista? Uma bola defensável para segurar, ele tentou dar um tapa ali, dar uma continuidade na bola, não pegou da forma como desejava, ele apenas ajeitou ali para o zagueiro que retornou a bola ali. E o Matheus Mancini só teve o trabalho, ele é alto, né, tem uma boa envergadura, de costas, né, só jogou para dentro do gol. Falha incrível do goleiro do Guarani, que estava bem no jogo. Teve um lance lá no primeiro tempo, onde ele falha também, uma saída de bola que tinha que dar sequência, acabou errando. Novamente erra, só que agora foi castigado. O Guarani toma o segundo gol, mas o Guarani se acovardou, né? Eu estou dizendo aqui, o Vila está mais próximo do segundo gol do que o Guarani. E foi realmente o que aconteceu. Numa bola parada, tá lá 2-1, 40, já estamos aproximando aos 45. Problema. Infelizmente o Guarani vai amargar mais uma derrota. Tudo bem, saiu mal, realmente saiu mal o Kozlinski, mas o Mozart arrebentou com o time do Guarani, né? Domina, vem pela direita, Bruno José para Diogo Matheus, limpou, deu um tapa na bola pela lateral da grande área para Rodrigo Andrade, voltou Diogo Matheus, pé direito, levantou, cruzou, subiu o Donato, tira de cabeça, a bola voltou para Derlan, time do Guarani vai para cima, para Jamerson pela esquerda, ameaça sair, saiu agora, lateralizou o jogo, meteu o pé canhoto, cruzou na área, chega Arthur Rezende para afastar, tira. A bola sobrou com o Derlan e o árbitro parou para marcar a falta e vai dar cartão amarelo. Tá amarelado aí o jogador, camisa número 16 do time do Vila Nova, Riquelme. Riquelme está amarelado e a falta para o time do Guarani bater lá pela esquerda. Vai para a bola, tomando posição Diogo Matheus. Guarani empatava o jogo, placar de 1-1 e tomou o segundo, Diogo Matheus, autorizado, partiu, meteu o pé direito, suspendeu na área, desvio de cabeça, espalma Tony, espetacular cabeçada do Derlan. Foi no ângulo, que defesa do Tony, mandou para fora pela linha de fundo, defesa milagrosa, Tony salvou o time do Vila, escanteio para o Guarani, Diogo Matheus, pé direito, levantou, bola cruzada na área, jogou as pernas o Persson, mas a bola passou e foi embora, para fora, para a linha lateral, houve um desvio, é arremesso lateral, pro time do Guarani pela direita no campo de ataque. Vem pra bola, tomando posição pela direita para fazer a reposição. Diogo Matheus para Bruno José. Ele recebe, volta a bola no Diogo Matheus, pé canhoto. Levantou, cruzou na área, subiu Tony com enorme facilidade. Gleger Sorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade. Derlan na cabeçada e a defesa do Tony, diz aí Gleger. Segunda boa defesa do Tony, né, Batista? Uma grande defesa. Para mim, grau de dificuldade dessa defesa aí, 8.27. Domina o time do Guarani, Rodrigo Andrade para Bruno José. Chega Jefferson, rasga forte, tira. Mandou para a linha lateral. Saiu em cobrança de arremesso pela direita. Arremesso para o time do Guarani. A bola some. Aparece agora, vem Diogo Matheus, cobra arremesso lateral para Rodrigo Andrade, usa as pernas do Caio Nunes, é arremesso lateral, Diogo Matheus para Bruno José, ele domina na linha de fundo, perdeu a bola, recupera lá atrás, sai jogando no campo de defesa, Caio Nunes, tentou armar o contra-ataque, a bola foi para a linha lateral, é arremesso para o time do Vila Nova, 48, vamos até 50. Guarani tem menos de 2 minutos para tentar empatar o jogo. Saiu na frente com Yuri Tanque. O Mozart Santos fez alterações, arregaçou com o time do Guarani. Guarani estava bem no jogo e Yuri Tanque, o homem do gol, ele tirou para colocar.
Esse Edson Carioca que não pega na bola, ele não participa. O Guarani está jogando com 10, ele se esconde do jogo. Ele vai aonde a bola não vai para não jogar. Esse é o Edson Carioca. Pediu mais um, hein? Pelo gestual aqui, ele veio até aqui o quarto árbitro e falou porque o Vila Nova estava demorando muito para bater o lateral. Eu acho que ele pediu mais um, devemos ir até 51. Por enquanto não foi sinalizado na placa. Mas eu acho que ele pediu mais um aqui para que o quarto árbitro levantasse a placa. Vamos ver. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança no mercado de segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Vamos até 51. Portanto, um tempinho a mais aí para o Guarani tentar fazer o jogo, para fazer o gol de empate. Guarani vencia por 1-0, gol de Yuri Tanque no finalzinho do primeiro tempo e no comecinho da etapa final tomou o empate. E depois a virada. A sua informação, Edu Pinheiro. Olha, acabou, hein? Palmeiras 2, Atlético Paranaense também 2. O Atlético ganhou em Curitiba 1-0, placar agregado 3-2. O Atlético Paranaense está na final da Libertadores. E o árbitro pediu a bola, apita e termina o jogo. Vila Nova 2, Guarani 1. Guarani não poderia ter perdido esse jogo. O empate manteria o Vila Nova atrás do Guarani. Mas o segundo tempo foi trágico. As alterações do Mozart arrebentaram com o time do Guarani. Impressionante a incapacidade do Mozart de mexer no time no segundo tempo. E vem aí, Edu Pinheiro e o jogo aberto aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Bem, meus amigos, Guarani congela nos seus 29 pontos, é penúltimo colocado, 19º. Vila Nova, apesar da vitória, chega a 31, mas continua na zona. Vila Nova 31, Operário vai jogar 30, Guarani 29 e Náutico 24, os 4 aí no Z4. Lembrando que esse jogo aqui, Vila Nova de virada 2, Guarani 1, marcou aí exatamente o início, o primeiro jogo da rodada. Então precisa saber qual vai ser a distância do Guarani para o primeiro fora da zona. Nesse momento, uma diferença de 2 pontos, mas o CSA com 31, repito, é o primeiro fora, ainda vai jogar, vai ter o clássico contra o CRB. Situação terrível, dramática, faltam 9 rodadas e o próximo jogo é contra o Operário em Ponta Grossa, também Operário envolvido com rebaixamento, é terça que vem, dia 13, 19 horas, Ponta Grossa, Operário e Guarani. O público no Oba, 4.547, renda 34.900. Yuri Tanque marca para o Guarani a 47 do primeiro tempo. Dentinho empata a 9 do segundo tempo e o gol da virada foi aos 43 com o Matheus Mancini. No gol de empate, falha do Leandro Vilela na marcação e no segundo gol, infelizmente, a falha do goleiro Kozlinski. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. 2 Vila, 1 Guarani. Era um jogo que não poderia ter perdido e a gente tá falando aí há bastante tempo que esse negócio de manter time porque venceu por 3-0, veja você que o lance mais agudo do jogo foi uma bola parada de muita qualidade do Diogo Matheus. Não, mas ele quer ficar lá com o Ivan Alvarinho. Não, porque está fechando a linha, porque o cara não tem cacuete, como diria Sérgio Eduardo Pinheiro, não tem cacuete para passar do meio de campo. Pega a bola e toca para trás, curtinho. Pega a bola e toca para trás, curtinho. Pega a bola e devolve. Então o Guarani ficou penso. Quantas vezes nós dissemos isso? E também não adianta alguém depois mandar mensagem aí dizendo, só porque perdeu estão falando tudo isso. Não. O bacana de tudo isso, se não fosse trágico, é que a gente fala antes do jogo. Eu falei, CH falou,
Gleger falou, Carlos Batista falou. Poxa, todo mundo sabe, qualquer treinador medianamente inteligente que conheça isso aqui de futebol, sabe que o Guarani está fazendo todo o seu jogo pelo lado esquerdo em cima do Jamerson. Mas é porque o Jamerson é o novo Marinho Chagas? É porque ele é o novo Júnior Capacete? É porque ele é o novo Roberto Carlos? Não, é porque não tem o lateral direito. E ele também atravessa um bom momento. Não vamos tirar os méritos do garoto. Só que um treinador que enxerga um pouquinho vai lá e fecha o setor, como aconteceu hoje, e o Jamerson de bola precisa, perigosa, também não acertou os cruzamentos como de costume, porque cruzou todas pressionado, o Guarani não funcionou do lado esquerdo. E olha que funcionava razoavelmente bem com o Isaac por lá, revezando-se com o Giovanni Augusto. Aí ele tira o Isaac e vem com o inoperante Edson Carioca. E depois, para não deixar a gente aqui com água na boca, ele tira também o Giovanni Augusto, que era o cara que fazia aquela ala pelo lado esquerdo e fazia jogar um pouco mais o Jamerson. Acabou o time do Guarani por aquele setor. Como do outro lado não existe, porque não dá para acreditar que Bruno José, que fez um belo gol, diga-se de passagem, contra o Sampaio Correia no sábado, ia resolver sozinho o problema pelo lado direito, porque ele não tinha o apoio. E o Alvarinho em campo. Só que o Vila Nova, senhores, empatou o jogo a 9 minutos do segundo tempo. 9 minutos do segundo tempo, o Vila Nova empatou o jogo. E aí, o treinador tem que colocar a mão na consciência e dizer o seguinte: eu vim aqui para buscar um ponto, eu acho que o empate é melhor do que perder, é melhor. Mas, para mim, resultado ruim para os dois, se o jogo tivesse terminado empatado. Tanto é que o Vila Nova se expôs um pouco, mas falou, vamos buscar. Vai tentar buscar. E foi e buscou. Tudo bem que o Guarani contribuiu para isso também. Então, matou o lado esquerdo com as alterações. Quando ele tira o Isaac do time, ele não mata só o Isaac que estava bem. Ele mata também o Jamerson. E quando ele tira o Giovanni Augusto, aí ele enterra o Jamerson. Não tinha ninguém para jogar com ele. Ah, mas eu botei o Edson Carioca para lá. Tá bom. Deu no que deu. Aí o Vilela vai até o fim. Quando ele bota o Persson, não pode ser no lugar do Giovanni Augusto. Não tem cabimento, é uma alteração. Ah, mas e se o cara pediu para sair? Você não está na beirada do campo para saber. Mas pela cara que saiu o Giovanni Augusto, ele não pediu coisíssima nenhuma. Então, uma noite infeliz do Mozart. Também não vamos jogar na conta dele. Acho que o goleiro do Guarani falhou nos 2 gols, né? E o primeiro e único escanteio que bateu o Arthur Rezende de pé trocado, escanteio do lado esquerdo, ele bateu com veneno. Agora ali o goleiro, quando sai, ele tem que sair ou para devolver para a linha de fundo, ou para dar um munhecaço dela e tirar da grande área, de preferência do lado, de forma lateral. Ele não pode fazer um passe. Sabe o que fez o Kozlinski? Ele sai e dá uma leve manchete. Ele fez um levantamento e fez um passe para o jogador de Goiânia que fechava no segundo pau, antes da linha lateral da pequena área. O que foi feito? O óbvio. Devolveu a bola para dentro da zona do tumulto. E aí, praticamente em cima da linha, muito grande o Matheus Mancini, disputa lá em cima com o Derlan, disputa também com o João Vitor, acontece um strike, mas a verdade é que ele cabeceou só a bola e não fez falta em ninguém, e o Vila Nova vira o jogo aos 43 minutos do segundo tempo. Então, o tipo do jogo que não era para perder. Esse jogo, quem vem crescendo na competição, tem que garantir o seguinte: além de avançar 3 pontos, ainda mata 1. Mata, porque o Vila Nova estava 1 ponto atrás. O Vila Nova tinha 28 e o Guarani 29. Olha o que aconteceu. O Guarani estaciona nos 29 e o Vila Nova foi a 31. Esse é que é o grande problema. Então, era mas é na casa do adversário a pressão. Não tem isso. Se houver esse tipo de respeito,
E no segundo tempo, com o time combalido fisicamente e com as alterações equivocadas, o Guarani chamou o Vila Nova para cima. E posso dizer com todo respeito à Goiânia, posso dizer com todo respeito à grande torcida do Vila Nova, inclusive a sua história, né? É a maior torcida, sim, do Centro-Oeste, dos times que eu vi até agora. De todos os 20, é o time mais fraco que eu vi atuando. Mais fraco, inclusive, do que o Náutico, que é o Lanterna. Então, quando você pega um adversário assim, e você vem crescendo na competição, puxa, mostra um pouco mais de coragem, vai lá e agride. O primeiro tempo foi equilibrado, fez o gol, estava tudo certo. E depois uma série de erros que acabaram culminando com uma derrota perigosíssima. E depois que entrou o Diogo Matheus, o Guarani teve opção para jogar. Teve opção, mas por 5 ou 6 minutos. Por que não desde o início da partida para ganhar esse jogo? É a pergunta que fica aqui e depois a gente repercute mais ao longo do jogo aberto, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, olha, e o Palmeiras fora da Libertadores, hein? Palmeiras fora da Libertadores, estava 2-0 pro Palmeiras, 2-0, e aí o Atlético marca 18 e marca 39, 2-2, e amanhã o Flamengo, né? Sela a sua vez, porque foi 4-0 na Argentina, amanhã Flamengo e Vélez, lá 4-0 Flamengo, então a final brasileira aí, Atlético Paranaense e Flamengo. Só uma observação, Mozart, quando ele assumiu o Guarani, 29 de junho, o Guarani era 19º colocado, 19º, né, em 29 de junho. Ele dirigiu 14 jogos, o de hoje, Guarani, 19º, continua, mas só que com 29 pontos. Quando ele assumiu, o Guarani tinha 13. Ou seja, ele ganhou 16 pontos dos 42 que disputou, aproveitamento de 38%. Vamos lá, Gleger. O Yuri Tanque, 1-0, Guarani a 47 do primeiro tempo. O Dentinho empata para o Vila Nova do segundo tempo. E o gol da vitória, 43, Matheus Mancini. Vila Nova 2, Guarani 1. Eu fico aqui me questionando às vezes, né? Será que o Guarani não tem um auxiliar, cara? Que tá vendo o jogo pelo lado de fora ali, numa comunicação, até mesmo no banco ali junto com o Mozart, né? Para passar alguma informação. Porque a gente percebe, é sempre as mesmas substituições, né? Tirando um jogador aqui, outro ali, não tem alternativa, é aquele famoso trocar 6 por meia dúzia. E aí é complicado, é difícil, né? Deu para ver no jogo, né? Para quem acompanhou atentamente, que o Guarani ia tomar o segundo gol, isso era claro. Poderia ter sido de bola parada, como foi, poderia ter sido uma jogada espetada lá, numa chegada do time do Vila, mas o desenho estava pronto. O desenho estava pronto, porque as substituições equivocadas, ele mantém um jogador em campo que não tem a mínima condição, e um jogador de contenção, um jogador de marcação, um jogador de proteção de primeira linha. Então, assim, é lamentável, né, a gente ver isso, porque o cara treina o time a semana toda, tá o dia a dia com o time, né, tá vendo as alternativas, está treinando Será que ele treina essas substituições? Porque normalmente o que acontece? O treinador faz um estudo do time adversário e, de acordo com aquilo que ele viu, a apresentação do time adversário, ele começa a montar o seu time e preparar o seu time para o enfrentamento, para a partida. E aí ele tenta, olha, a gente vai começar dessa forma aqui, mas aí esse time tem essa variação, então a gente pode fazer isso no segundo tempo. Será que ele treina isso? Porque não é possível, gente. E um detalhe, hein? Na hora que o Isaac sai aqui, atentamente eu percebi que ele saiu incomodado, hein? Saiu incomodado, o Isaac não estava cansado, não. Ele saiu incomodado, não queria sair, sabia que era o momento, né, de permanecer ali em campo. E ele vai e tira o Giovanni Augusto, né? Tirou o Yuri Tanque, poderia fazer uma dobra ali com o Gênesis. 2 jogadores que sabem fazer gol, o Guarani até o momento estava empatando o jogo, deixa o Yuri em campo, ele vai colocar o Edson, o que o Edson fez até agora? Então é umas coisas que a gente não entende, parece que é aquela substituição protocolar, né, que olha, essa aqui eu tenho que fazer, enquanto ele não fizer, ele não fica contente ali no banco. Cadê os auxiliares? Cadê os caras que trabalham? Cadê o
O rapaz lá que agora me fugiu o nome aqui, o analista de desempenho, cadê? O cara que faz o estudo do time adversário, será que ele não passa isso pro treinador? Será que não tem uma leitura do time no intervalo? Os auxiliares não conversam, não passam para ele o que está realmente acontecendo? Então, Edu, olha, realmente esse jogo, tudo bem que teve a falha do Kozlinski, né? Foi uma bola defensável, ele foi tentar dar um tapa na bola, errou. O primeiro gol, eu acho que era uma bola defensável sim, mas não dá para botar na conta dele, porque o seu Vilela, mais uma vez, e no jogo passado nós alertávamos sobre isso, que ele fica marcando de longe, cercando, ciscando, e aí acontece o quê? O arremate de fora da área. Na partida passada foi umas 2 ou 3. E nessa daí ele vacilou, né? E o Betinho foi lá e botou a bola na rede, bateu muito bem. Uma bola violenta, uma bola que poderia ter sido defendida, mas eu não vou botar a culpa no Kozlinski nesse lance. Mas no segundo gol, realmente, toda a culpa pro goleiro do Guarani. Mas cadê a cobertura? O goleiro saiu mal, ok, mas a bola foi lá no segundo pau, voltou pro primeiro pau e tinha 2 jogadores do Guarani marcando o Matheus Mancini. E ninguém conseguiu fazer o corte. Então, Edu, é assim, ó, eu não gosto de ficar criticando o treinador, gosto da sequência, acho que é importante, mas o Mozart fica insistindo com umas coisas que não tem como, né? Substituições equivocadas. Na partida passada nós falávamos, né, nesse sentido também, mas é que as coisas andaram bem, né? E o time conseguiu uma vitória importante. Mas, pô, é a hora da arrancada, é a hora de sair de vez da zona de rebaixamento. Sai na frente, 1-0, e tomar a virada da forma com que tomou o Guarani, é realmente lamentável, Edu. Bom, gente, Guarani penúltimo colocado, 29 pontos. Olha, se 44 salvam, faltam 15 pontos, né? São 5 vitórias. Vamos lá, em casa, Novo Horizontino, Londrina, CRB, Chapecoense último. Fora de casa, Operário, CSA, Ituano, Cruzeiro e Bahia. Vamos lá, meus amigos, muito obrigado pelo carinho final da Jornada Esportiva, mas vai começar o Jogo Aberto. Fica aqui o nosso convite, você no YouTube. Nosso muito obrigado. Dê seu like, se inscreva, por favor, nos ajude. O nosso muito obrigado no Facebook, nas redes sociais. Você no AM 1170 aqui de Campinas e região, AM 1270 Ribeirão Preto. Estamos também no FM faixa estendida 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto. Olha, fica o convite, né, que o Jogo Aberto. Olha, vou ver se eu acho aqui a coletiva do Mozart. Vou esperar a coletiva do Mozart. Tem a defesa do jogo, tem o gabarito, o jogador conceito, jogador por jogador, ficha técnica, tá bom? Fica o convite, vem aí o Jogo Aberto aqui fechado. Vila Nova de virada 2, Guarani 1. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Bandeirantes, futebol.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Itaipava 350 ml, 2,19. Contra filé Frigomerc peça vácuo 44,98 kg para cliente Taquaral Mais. Café Caboclo 500 gramas, 15,99. Ofertas válidas até dia 11 de setembro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Furadeira e parafusadeiras GSR 1000, 12 volts, bivolt Bosch por apenas R$ 299,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Sou comerciante na maior comunidade de São Paulo. Quero representar você, Neidoca de Heliópolis, Federal 4416. Luto por uma sociedade igualitária, sem nenhum tipo de intolerância. Para Federal, Professora Jandira, 4475. Me visto de coragem para defender você, mulher. Vamos assumir a nossa posição. Jaque Petrovic Federal, 4424. União Brasil, 44. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo.
Republicanos, Coronel Helena. Rio Preto e região bem representados na Assembleia. Para renovar com qualidade, vote Coronel Helena, deputado estadual 10190. Republicanos, Edna Macedo. Este momento pede pessoas com uma base moral sólida e experientes na defesa da família e dos valores cristãos. Vamos juntos, com trabalho e fé, venceremos. Edna Macedo, 10456. Vote nas candidatas do Republicanos. Vote 10. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Sabe o que é errado? É aquilo que você não quer que façam com você. Já o certo é o certo. O errado é ter que pagar um monte de impostos e não ter o básico para se viver. Isso tem que mudar. Soraya, com um imposto só, vai melhorar a vida de todos os brasileiros. Porque o preço dos produtos vai baixar e vamos ter mais comida na mesa, trabalho e dinheiro no bolso. Isso é o certo. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Bom, de virada, Vila Nova 2, Guarani 1, público 4.547 lá no Oba. Oi, amigo Batista, vamos lá, o craque do jogo. Ô Edu, eu vou ficar com o Yuri Tanque. Ele marcou o gol e não foi só pelo gol que ele marcou, mas também é um jogador raçudo, determinado, procura o jogo, é destemido. E o técnico fez uma besteira imensa em ter tirado ele do campo para colocar o Gênison. Claro que o Gênison deveria ter entrado, mas ele não poderia ter saído. E eu não consigo entender essas coisas. O cara é pago para isso, trabalha nisso. Como disse agora há pouco o Gleger, será que não tem assessores, que não tem gente? A comissão técnica é enorme. Tem analista de esquema, tem pessoas que ficam observando o comportamento, inclusive daquele GPS que cada jogador tem. E o técnico comete umas aberrações. Se tem uma coisa que o técnico contribui é na escolha das peças. E hoje, infelizmente, né, para o Guarani, para nós que estamos nesse negócio aqui, a derrota ela tem que ser creditada, boa parte, às mexidas desastrosas do técnico Mozart. Então, para mim, Yuri Tanque e Yuri Jonathan, para mim, o craque do jogo, a nota dele,
ou o conceito dele é um conceito bom, Edu? Ok, terceiro gol dele no campeonato, hein? Amigo Batista, bom descanso, uma ótima quinta-feira, bom feriado e até amanhã, se Deus quiser. Sim, amanhã, ótimo feriado com muito trabalho pela frente. Amanhã, 11h30 da manhã, tem o Nossa Área aqui na Bandeirantes e depois, ao meio-dia, tem os donos da bola na tela da Band, matéria completa deste jogo e tudo também sobre o jogo da Ponte Preta amanhã contra o Sport, com a narração de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes. E à tarde, 4h30 da tarde, tem o Sport em Debate das 4h30 até às 7h30 da noite. Prazer inenarrável estar contigo. Um abraço, Edu. Muito obrigado para você também, meu grande amigo. Oi, Gregor Zorzin. Vamos lá, Yuri Tanque, o voto do Batista e o seu voto, o craque do jogo. Eu vou ficar com o Batistão nessa. Para mim, Yuri Tanque, o craque do jogo, Edu. E para você, Tigrão? Acompanho. Yuri Tanque, o craque do jogo e não deveria ter sido substituído. Talvez um dos maiores pecados do Moser na partida. Olha a cabeçada do Derlan, hein? Aos 46 nos acréscimos, excelente defesa do Tony. Quase o Guarani empatou. Mas Vila Nova 2, Guarani 1, já, ficha técnica, defesa do jogo. Tem um gabarito, conceito jogador por jogador, hein? Situação terrível do Bugre. Agora 23h54. 6 minutos para o bicentenário da independência do Brasil. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar.
Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, lá em Goiânia, no Opa, Guarani entrou com Kozlinski, Ivan Alvarinho, argentino, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Isaac, Júlio César e Yuri Tanque. Com 3 minutos de jogo, apenas 3, Júlio César sente a coxa esquerda, saiu, entrou Bruno José. Depois, a 18 do segundo tempo, saiu Isaac, entrou Edson Carioca. E a 27 segundo tempo, 3 alterações. Saiu Ivan Alvarinho, entrou Diogo Matheus. Saiu Giovanni Augusto, entrou Eduardo Persson. E saiu Yuri Tanque, entrou Genison. A equipe do técnico Mozart. Vila Nova com Tony no gol. Alex Silva, depois Railan, Rafael Donato, Matheus Mancini, William Formiga e Souza. Jean, depois Arthur Rezende, ex-Guarani. Wagner, depois Jefferson e Dentinho. E no ataque, o Daniel Amorim, depois Riquelme e o Caio Nunes. A equipe do técnico Alan Al, que também passou pelo Guarani. Árbitro Leandro Pedro Voaden. Amarelo para Giovanni Augusto. E para o Vila Nova, Alex Silva e o Riquelme. Os gols: Yuri Tanque, 1-0 Guarani a 47 do primeiro tempo. 9 do segundo, Dentinho empata. E aos 43, Matheus Mancini marca o gol da vitória, sendo que a 46, uma falta lateral batida por Diogo Matheus, derrando de cabeça, exigiu aí uma boa defesa do Tony. É isso aí, público lá no Oba, 4.547. E a renda, 34.200. Final, Vila Nova 2, Guarani 1, a ficha técnica no jogo aberto. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 964 429-0680. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Sim, a defesa do jogo. Já estamos a 2 minutos. Olha, chegou em 7 de setembro de 2022, hein? Já estamos no bicentenário da independência do Brasil. Salve, salve, nosso querido Brasil. Ó, e não percam, logo mais na Glicério, 8 horas, o grande desfile cívico-militar. Vale a pena, hein? Vale a pena mesmo. Você vai ver só o pelotão feminino do Exército. É uma coisa espetacular, tá bom? E tem muitas atrações também.
Então, viva, viva! Então, vamos lá, Giba, a defesa do jogo, Vila Nova de virada 2, Guarani 1. Olha, lance 1, Giba, lance 1. Olha aí, se machuca o menino Júlio César, entra Bruno José com 3 minutos, ele solta uma bomba. Bruno José, oi, Batistão. Se manda Giovanni Augusto, ajeitou na perna direita, puxou pra canhota, rolou pra Isaac na tabela. Bruno José, pé direito, bateu! Espalma, Tony! Chute espetacular, Bruno José! Uma castanhada de perna jogo que segue, 34, primeiro tempo, 0-0, uma falta pro Vila na bola. Souza. Kozlinski hoje jogando todo de amarelo. Vai pra bola, tomando posição. Partiu, Souza, pé canhoto, bateu! Espalma! Kozlinski, batida de Souza, batida pelo alto, subiu, deu um tapa na bola com a mão esquerda, Kozlinski tirou o escanteio. Isso, de mão trocada, defesa difícil, 43, cara, tentaram o Olímpico. 43, primeiro tempo, tava 0-0, o Vila tenta gol olímpico. Autorizado, partiu pé canhoto, bola fechada demais, Kozlinski faz a defesa, uma defesa difícil demais, bateu Wagner, saiu Kozlinski, deu um tapa na bola, jogou pra fora pela linha de fundo. Aí o Guarani faz 1-0 com o Írio Tanque, a 47 do primeiro tempo, empata o Vila, Dentinho, 9 do segundo tempo, gol da vitória, 43, gol do Matheus Mancini, 2-1 Vila Nova, no finalzinho, 43, hein, gol do Vila Nova, mas aos 46, atenção, hein, bem que poderia ter sido um empate, bola, cobrança de falta, se não me engano, Batista, é o Diogo Matheus que vai cobrar a falta. Autorizado, partiu, meteu o pé direito, suspendeu na área, desvio de cabeça, Espalma, Tony! Espetacular cabeçada do Derlan. Foi no ângulo, que defesa do Tony. Mandou pra fora pela linha de fundo, defesa milagrosa. Tony salvou o time do alô, Zorzinho, essas as propostas e a pergunta é: qual foi a defesa do jogo? Sem dúvida nenhuma, essa última aí do finalzinho do jogo, a grande defesa do Tony, salvando o gol que seria o empate do Guarani. Para mim é essa a defesa do jogo. E para você, Tigrão? Subscrevo o relator sem ressalvas. Milagre do Tony, de costas pro gol, cabeçada do Derlan. Era um empate. Não seria o melhor dos mundos, mas seria um pouco melhor do que perder, claro. Sempre é melhor somar pelo menos um ponto. Finalzinho, praticamente o último lance do jogo, milagre do Tony, lance que Carlos Batista narrou exatamente assim. Autorizado, partiu, meteu o pé direito, suspendeu na área, desvio de cabeça. Espalma, Tony! Espetacular cabeçada do Derlan. Foi no ângulo, que defesa do Tony. Mandou pra fora pela linha de fundo, defesa milagrosa. Tony salvou o time do Vila. Escanteio pro Guarani. Diogo Matheus. Ok, essa foi a defesa do jogo. Olha, Vila Nova 2, Guarani 1. Olha, na sequência, uma rápida coletiva aí do Mozart. Vai falar agora 00:06. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br.
Cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. Golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Spaten 350ml, 3,49. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Linguiça Seara Toscana, 19,98 kg. Suco Pomares Laranja, 1 litro e 700, 14,99. Ofertas válidas até o dia 11 de setembro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral. Único como você. Beba com moderação. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para sua vida. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Gabarito do jogo. Que botãozinho, agora sim. Olha, antes da coletiva, aqui uma rápida... Aliás, antes do gabarito, uma rápida coletiva. Atenção, o técnico Mozart vai falar. Vila Nova de Virada 2, Guarani 1. E como é que foi hoje, hein, Mozart? Hoje, talvez nós fizemos o gol no momento que nós não estávamos tão bem, mas conseguimos... fazer um gol de uma jogada bem trabalhada, assim. E acabou que nós cedemos a virada numa saída nossa, numa saída curta que, enfim, acabamos errando. Praticamente no apagar das luzes ali tomamos a virada. Hoje nós deixamos escapar os 3 pontos, e aí eu concordo contigo. Faltou um pouco mais de maturidade nossa, assim, É um jogo que, como esse, um confronto direto, nós não podemos conceder essas 2 chances. E nós sabíamos que o contra-ataque do Vila era importante, tanto é que em ataque organizado, igual você falou, que nós não propusemos, mas assim, fala para mim uma jogada importante em ataque organizado que o Vila fez. Nenhum. Tomamos um gol em contra-ataque e um gol em bola parada, que nós sabíamos que era uma jogada forte deles. Tanto é que se você pegar aí a maioria dos gols do Vila nos últimos jogos é o Donato que faz ou participa do gol, sempre em bola parada. Então nós sabíamos que era uma jogada forte deles. E é um jogo, assim, é importante vocês entenderem o contexto. Faltando essas 10 rodadas, não tem muito propor, meu. É jogo que tem carga emocional grande, um campo difícil. Nós não somos, talvez é importante contextualizar tudo, né? Porque se você joga brigando lá em cima, é um jogo. Se você joga aqui embaixo, a carga emocional é outra. É importante pôr na balança essa carga emocional, porque senão é muito simples vir aqui e falar assim, por que aconteceu, por que ficou atrás. Não é tão simples assim. Não é tão simples. A minha lamentação maior é que você sai ganhando de 1-0, e aí nós fizemos o gol no último lance do primeiro tempo. Teoricamente, você joga todo o peso para o adversário. E aí nós concedemos 2 gols que, nesse momento da competição, nós não podemos conceder. E aí nós temos que melhorar, usar essa semana agora que
que nós temos para esse tipo de erro nós não cometemos mais. Tudo bem, Moisés Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. É justamente sobre isso que eu queria falar. Quanto o peso dessa derrota, até por ser um confronto direto ali na parte de baixo, também vai ter que fazer o seu trabalho, além da parte do campo, da questão emocional, para que não tenha um impacto muito forte dentro do seu elenco. Não, nós já, desde a minha chegada, nós estamos nessa situação. Então, não é a primeira vez que nós reagimos e vamos continuar reagindo, não tenho dúvida disso. E nós vamos dar a resposta contra o Operário fora de casa. Nós temos mais um jogo fora de casa, uma semana inteira para nós treinarmos e descansar principalmente, porque assim, sinceramente, não é uma justificativa, mas nós fizemos 3 jogos em 6 dias, né? E tem adversários, tem equipes que jogaram no mesmo dia que nós no sábado e só vão jogar no domingo. Então, assim, é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça. Depois do jogo do CSA, nós vamos ficar 10 dias sem jogar. Então, assim, não entra na minha cabeça. As pessoas que também eu entendo que o calendário está mais curto, eu entendo tudo isso. Né? Entendo tudo, realmente entendo. Porém, as pessoas que fazem a tabela precisam ter um pouquinho mais de sensibilidade e entender que 3 jogos em 6 dias, para esses jogadores, em termos de parte física, para nós prepararmos um jogo, não é o ideal, né? Não é o ideal. Com viagem para o Brasil, é um país continental, ele não é, você não está na Europa que você faz em 1 hora de uma cidade para outra, né? Tem que colocar em consideração isso. E não estou aqui usando isso como muleta, como álibi, nada. Nós perdemos o jogo, mérito do adversário, mas não é tão simples você fazer 3 jogos em 6 dias, não é tão simples 3 jogos em 6 dias com 2 viagens, né? Então, e aí nós ainda, infelizmente, demos brecha para esse tipo de coisa acontecer, saindo ganhando de 1-0. E tomamos 2 gols como nós tomamos, infelizmente, é uma coisa que não podemos mais cometer. Esse tipo de erro nós não podemos mais cometer. E aí, mas não faltou entrega, não faltou vontade, não faltou nada. Foi um jogo bem disputado, com poucas oportunidades assim, de jogadas trabalhadas, foi mais em bola longa ou em bola parada, porque nós sabíamos que ia acontecer bastante situações como essa, e nós controlamos bem a maioria delas. Infelizmente, aos 44 acabamos tomando a virada. E é óbvio que não é fácil de digerir, até assim, desculpa se eu passei um pouquinho do ponto aí na minha entrevista, mas o jogo acabou há 10 minutos atrás, né? Então, ficar no ar-condicionado é uma teta, né? Quem está no calor do jogo não é tão simples assim, né? Mas vamos lá, não tenho dúvida que nós vamos reagir nessa questão mental. A questão mental é um time experiente que já está lidando com a situação desde a minha chegada, então nós vamos reagir, não tenho dúvida disso. Só mais uma para fechar da minha parte, eu queria dar sobre as substituições dos 2 lados. Nas peças que foram mexidas, eu senti que o segundo tempo ficou um pouco abaixo, até que o gol do Vila veio numa bola parada, numa falha, como você disse. Você acha que dos 2 lados as modificações elas não corresponderam pelo que vocês estavam vendo do jogo? Seria muito leviano da minha parte falar que as minhas trocas não surtiram efeito, né? Eu estaria transferindo uma responsabilidade que é minha, então a responsabilidade eu não vou colocar o peso da derrota nas trocas, em hipótese alguma, sim. Os jogadores que entraram tentaram fazer aquilo que foi passado e não influenciaram em nada, diretamente assim no resultado. Infelizmente perdemos um jogo que nós poderíamos ter pontuado, sem dúvida. Tá, e a coletiva, parabéns, Antônio Lupe, nosso grande amigo, grande parceiro, ele mesmo, trabalha aqui com a gente agora em Goiânia, arrebentando lá, parabéns. Lupe, muito obrigado, Deus lhe pague, espetacular o trabalho como sempre. E depois os nossos analistas, aproveitando aí essa coletiva, se quiser falar alguma coisa, também analisa agora, porque aqui, agora vem o gabarito, é isso, Giba? Gabarito do jogo. É o apitinho, o gabarito, aí o conceito é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Vila Nova de virada 2, Guarani 1. Oi, Tigrão, vamos lá, aliás, eu começo com o Gleger, Gleger, vamos lá. Qual é o gabarito do jogo, o conceito do jogo, melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, jogo regular. E para você, Tigrão? Acompanho. Regular, um jogo de muitos erros. Tive a oportunidade de dizer aqui, com todo o respeito, tá? Mas é uma observação técnica. Ela não tem nenhuma conotação de tentar diminuir ninguém, nem de ser pejorativo, de forma nenhuma. Mas dos 20 times que eu vi, estou falando do jogo de hoje, a produção do Vila Nova me assustou. Para mim, dos 20, o mais fraco é o Vila Nova. Por isso que fica ainda mais agravada
a situação do Guarani. Ainda fica mais pesada a derrota, que foi contra um time extremamente limitado. Então, muitos erros de ambos os lados, mas pela entrega de sempre de uma Série B, né, de uma Bzona do Brasileiro, um conceito razoável para o jogo e também gostei mais do primeiro tempo. E tem um detalhe que eu esqueci. Olha como são as coisas. 41 segundo tempo. Bruno José teve a bola do jogo. Estava 1-1. 41. 43. Gol do Vila Nova. 46. Derlan de cabeça. Defesa espetacular do goleiro. Vamos lá, para falar nisso, o goleiro Kozlinski. Olha, as defesas entre elas, o Zorzinho. A batida de falta do Souza, 34 do primeiro tempo, ouvimos aqui também. E agora os gols que ele tomou. Vamos lá. Se ele teve culpa no primeiro e no segundo também, Zorzinho. Primeiro gol defensável. Teve culpa no segundo gol. Hoje não gostei do Kozlinski, conceito ruim. Conceito... ruim. O conceito ruim. Tigrão, o argentino Ivan Alvarinho. Jogou até 27 segundo tempo. Olha... Vamos lá, primeiro tempo, como sempre, saída de bola, teve uma saída errada, teve aqui, olha, a 17 segundo tempo, foi dominar e saiu para lateral. Essas e outras, Alvarinho, como foi? Conceito ruim, não deveria ter sido escalado, talvez um dos maiores pecados do Mozart. E todos nós aqui falamos antes, ganhou com ele, mas fez 3-0 no Sampaio. Hoje era jogo para sair matando. É jogo de 24 pontos, não é nem de 6. E aí jogou sem uma saída pelo lado direito, cacuete zero de ir ao ataque, e aconteceu o que nós temíamos. O Vila Nova marcou direito ao lado do Jamerson, e o Guarani ficou bem sem opção, bastante sem opção. Conceito ruim, mas não é culpa dele, não. Faltou coragem, taticamente falando, para o Mozart, de já sair jogando com o Diogo Matheus, que entrou e com 3 ou 4 tapas na bola e pouquíssimos minutos em campo, fez muito mais do que o Alvarino durante todo o tempo que esteve na cancha. Conceito ruim. Vamos lá, o Greger, a dupla de zaga, João Vitor e Derlan. Eles tiveram culpa nos gols, né? O Derlan quase que empatou de cabeça, essas e outras, a dupla de zaga. Hoje eu não gostei. Não foram bem, viu, Edu? Vou dar ruim para os dois. Derlan ruim, João Vitor ruim. Agora o Jamerson, destaque do time nos últimos jogos, cruzamentos e tal. Hoje eu não sei como é que foi o cruzamento dele, se cruzou bastante ou não. Ele teve alguns cortes, ele cortou umas lá boas também. Vamos lá, Jamerson, jogou o tempo todo, a nota dele. É bom jogador, hoje não esteve no nível das últimas apresentações, até porque todo mundo já sacou qual é a dele, né? Ninguém é bobinho mais. Tá todo mundo vendo o jogo de todo mundo. Então o Vila Nova fechou o setor e o jogador que estava marcando, que era o Alex Silva, acabou se cansando. Aí, inteligentemente, o Alan Al mexeu, botou esse Railan, que apesar do número 3 é um cara de velocidade. Eu digo porque você põe número 3, dá a impressão que não é lateral, foi inscrito como zagueiro, mas não. Entrou bem em cima da beirada ali, fazendo fumaça, marcando bem, e aí o setor esteve muito policiado. E também contribuiu para que o Jamerson não fosse, né, o Jamerson das últimas partidas, a alteração que tirou 2 jogadores que jogam por ali, dando apoio para ele. O Giovanni Augusto e também o Isaac. Nenhum dos dois deveria ter sido sacado. Então tem essa atenuante a favor dele, mas nos cruzamentos, todos muito marcados, todos com muito pouco espaço, não acertou como em outras oportunidades, mas ainda assim participou muito do jogo e leva um conceito regular. Ô Jorginho, olha, o gol de empate do Vila Nova, Dentinho, serpenteou, deu uma gingada aqui, gingada de lá, saiu da marcação, bate e empata. Na marcação estava Leandro Vilela, hein? Qual é o conceito dele? Jogou o tempo todo o Leandro Vilela. Desde o jogo passado eu tenho falado isso, né? Recomposição ruim, mal posicionado, jogador descomprometido. Hoje, mesma coisa, conceito ruim para ele. Rodrigo Andrade, Tigrão, volante, jogou o tempo todo, joga com a 32, ele fez uma falta a 19 segundo tempo, se estranhou, né? Quis dar uma brigada lá, o juiz apartou, não mostrou o cartão amarelo.
mas foi o Rodrigo Andrade que fez o passe para o Yuri Tanque fazer 1-0 o Guarani até então, 47 primeiro tempo, o Rodrigo Andrade. Jogou bem. Talvez o jogador mais regular do Guarani ao longo da partida. Foi a exaustão física. Deveria ter sido sacado não por parte técnica, mas sim pela questão atlética. Achei que estava muito desgastado, mas fez uma boa partida. Participação direta no gol do Guarani, leva um conceito bom. Giovanni Augusto foi até 27 segundo tempo, tentou uma de fora da área, 23 primeiro tempo, um chute, ele se mexe, vai para a esquerda, vai para a direita, luta, vem, empate, rebate. E aí, o Gleger, Giovanni Augusto? Não deveria ter saído, né? Não teria tirado o Giovanni Augusto. Jogador de articulação, não estava mal no jogo, não. Estava muito marcado, mas não estava mal. Não teria tirado. Conceito regular. Isaac sempre voltou para ajudar, participa na origem do primeiro gol, o gol do Guarani do Isaac. Isaac saiu a 18 segundo tempo. Eu acho que você, na hora, disse eu não concordo, essas e outras, e o conceito do Isaac, Tigrão. Jogou bem de novo, faz bem a ocupação de espaços, faz com que o Jamerson gravite em torno dele, ele põe o Jamerson para correr no fundo. E hoje houve uma inversão interessante, aí também é mérito do treinador, não é só defeito, não. Ora o Giovanni Augusto fazia essa ala pelo lado esquerdo com o Jamerson, e ora era o Isaac. Eu gostei do Isaac, sinceramente não teria sacado, e falei no momento, em tempo real. Opa, mexeu mal. Conceito regular / bom. Só para registrar, 3 minutos de jogo, Júlio César sente a coxa esquerda, entra Bruno José. 8 minutos. Quer dizer, 5 minutos depois que ele entrou, um chutaço de fora da área. Bruno José, grande defesa aí do Tony. E, senhores, nós estávamos a 41 do segundo tempo, 1-1. Bruno José e a bola do jogo dentro da área, girou, chutou. Até o Tigrão disse, olha, o Gênison estava livre, hein? E aí, Bruno José, com você, Zorzinho. Olha, é difícil, né? A partida passada ele entrou, fez o gol. Mas você vê, entra de começo, é duro, né, cara? Eu não vejo absolutamente nada no Bruno José. Um jogador que não é decisivo, um jogador que não parte pra cima, não tem personalidade, parece. Se esconde. E foi o que aconteceu hoje, novamente, né? Na hora que aparecer, você vê, na hora que precisa ser decisivo, pô, no jogo passado fez o gol, Greg. Mas tava 2-0, o Guarani controlava o jogo facilmente. Hoje é que precisava ter feito o gol, precisava ter a tranquilidade que ele teve no jogo passado. O Mozart falou isso, né, sobre emocional, que não é fácil. Ô Mozart, pelo amor de Deus, né, cara, você foi jogador, né, você foi jogador, tem experiência aí, tá adquirindo experiência como treinador agora. Essas coisas de emocional é você que tem que trabalhar durante a semana, amigão. E o Bruno José é um desses, que é um jogador experiente, mas realmente a cabeça, né, a cuca não tá legal. Hoje foi mal ele. Conceito ruim pra ele. Aqui, Vila Nova de virada 2, Guarani 1. Tigrão, Yuri Tanque. Ele foi até 27 segundo tempo, foi o autor do gol. Não foi um gol tão simples assim. Foi dentro da área, mas do lado direito do ataque não tinha muito ângulo. E colocou do outro lado do goleiro no cantinho, bate na trave e entra Yuri Tanque. Tá fazendo ótimas partidas e ele faz um pivô perfeito, hein? O pivô dele é fração de segundo, né? Não tem aquela de ficar protegendo com o corpo, dando bundada no zagueiro. Não, chega, ele já tira. Visão periférica boa, tô gostando. Não é só dos gols, não. Grandão, aparentemente um pouco desengonçado, mas tem sutileza, hein? A bola chega, ele de costas, tem alguém chegando de frente, ele dá um tapinha assim, às vezes sem olhar. Às vezes olha para um lado, toca para o outro, prepara... Raciocínio rápido e, puxa vida, em 4 jogos fez 3 gols. Não é pouco, não. Não é pouco, não. 2 de cabeça e hoje por baixo, tirando do goleiro, rápido. Do jeito que a bola chegou, ele de lado já foi virando e batendo, protegendo o zagueiro com o corpo. Tô gostando. Merece a titularidade, conceito bom, eleito o craque do jogo. Bom, o Gleger, vamos analisar aqui o Mozart, já deu a coletiva aí, pelo aquilo que escarou, Ivan Valrinho de novo na lateral direita, de novo com o Leandro Vilela, e, enfim, outras, de novo, né,
A mesma formação, mas enfim, algumas coisas que você não concorda, por aquilo que ele alterou mais a 27 do segundo tempo, estava 1-1, parece que não resolveu. O conceito do Mozart hoje. Eu costumo dizer o seguinte, né? Todas as vezes o time vai pro vestiário, eu fico analisando como volta o time. E o Guarani voltou pior, né? Voltou pior. Vou ganhando de 1-0 e ele volta totalmente pior do que o Vila Nova, que pressionou, foi lá, que fez o primeiro gol. E aí vem os equívocos, né? Das substituições, tirando o Giovanni Augusto, deixando o Leandro Vilela, deixando o Andrade, que estava cansado, apesar de ter feito um bom jogo, tirando o Isaac, que era um jogador de articulação, e você precisa de um jogador como esse, tá 0-0, tá 1-1, quer dizer, tá 1-1, você precisa de um jogador que a qualquer momento vai aparecer uma bola enfiada, uma arrancada, um arremate de fora da área, né? Demorou, ele tira o Yuri para colocar o Gênesis, como ele poderia ter vindo com os dois, né? Então assim, eu teria tirado o Bruno José. O Bruno José estava mal no jogo, coloca o Gênesis no lugar do Bruno José, por que não? Então, Edu, muito equívoco, né, nas alterações. Ele erra de começo, na minha opinião, sempre quando ele vier com o Ivan Alvarim, ele vai estar, você vê, o Guarani é estéril, completamente estéril pelo lado direito. Ataca apenas pelo lado esquerdo com o Gemerson, muito pouco. Então, eu não gostei do Mozart de hoje, o conceito dele é ruim, viu, Edu? Um abraço, bom dia, bom desfile, Gleger. Valeu, Edu, pra você também e até amanhã. Amanhã estaremos juntos na jornada da Macaca. Um abraço, Edu, valeu, boa noite. Bom dia, bom dia. Ô, Tigrão, então são 2 blocos, os que entraram, Diogo Matheus, o Persson, Eduardo Carioca, a novidade Gênison, reaparecendo depois de 4 jogos, entrou a 27 segundo tempo no lugar do Yuri Tanque. Alguma coisa a falar dos que entraram, já falamos aqui do Bruno José, né? E você, no segundo bloco, venha, por favor, com o conceito e análise do Mozart. Não, dos que entraram, né, as últimas alterações do Guarani foram no atacado, 27 do segundo tempo, entraram Diogo Matheus no lugar do Alvarinho. Isso. O Persson no lugar do Giovanni Augusto. E o Gênison no lugar do Yuri Tanque. Essa não deveria ter acontecido, né? Não era essa a alteração. Mas já falamos aí também, não adianta ficar sendo repetitivo. Você tem um cara que está fazendo os gols, deixa ele até o fim. É um garoto, pô. Não estava cansado. Ou se estava desgastado, estava no nível do restante do time. Mas vamos lá. Dos que entraram, o Gênison não pegou na bola. Digo, os que entraram por último, né? O Persson ciscou, mexeu, foi, tentou um chute de fora, pegou muito mal na bola, nenhum destaque. E para mim o principal destaque foi o Diogo Matheus. Entrou de novo muito bem na bola parada, poderia ter dado um empate sim para o Guarani, na assistência perfeita para o Derlan, e aí o Derlan fez tudo direito, o Diogo Matheus fez tudo certo, mas infelizmente para o Guarani o Tony fez uma defesa antológica. Não ia chegar, ele parece que deu um segundo arranque, né? E foi buscar, tanto é que praticamente o time todo do Vila Nova foi cumprimentá-lo. Então, bola do Diogo Matheus. Para mim, dos que entraram, destaque apenas para o Diogo Matheus e do Bruno José, já falamos, o Gleger já falou, naquele lance. Antes do Guarani tomar o segundo gol, ele fecha o olho e chuta de esquerda. Mas pega muito mal, não passou nem perto. E o Gênison assim, esperando. Era tocar, encostar assim. Era apenas dar uma aparada. Para o Gênison, ele ia dar uma pisadinha e escolher o canto. E o Bruno José, sem nenhuma noção de visão periférica, optou por chutar e pegou muito mal na bola, até porque chutou de canhota. E ele é destro. Então, já falamos dele, o belo chute e mais nada. Aquele que também o Tony fez uma bela defesa no primeiro tempo. Dos demais, nada a acrescentar e um destaque sim para o Diogo Matheus, que tem que começar jogando a próxima partida, Edu. Sem dúvida, sem dúvida. E o professor Mozart, por gentileza? Já falamos, né? Eu não quero aqui também ficar sendo, sabe, um crítico quanto mais e nem sistemático. Não é do meu feitio, não. O que tinha para dizer, falamos durante a semana, ganhou de 3-0, ó, time que ganha também se mexe. Esse é o jogo de ganhar e de tirar o pé do lodo, tirar o pé do atoleiro.
esse era o jogo. Então agrida um pouco mais. Quando você pega um adversário fraco tecnicamente, é onde você tem mais chance de ganhar o jogo. Então tem que ser um pouco mais ousado. Agora ele vem na coletiva e fala, mas uma coisa é entrar num jogo desse brigando lá em cima. Outra é entrar com essa condição emocional. Então ele está admitindo que o time está arrebentado emocionalmente e está admitindo também que não está conseguindo reverter essa questão emocional. Né? Tem que ver, pede ajuda. Pede para alguém da área participar, pede ajuda médica, pede ajuda técnica, faz uma reunião com outro tom, de repente muda o discurso, é por aí. Então não gostei da lateral direita, não gostei da manutenção do Vilela, e nas alterações a única que a gente pode dizer aqui, essa daí foi legal, mas ela nem precisaria ter acontecido, que é o Diogo Matheus em lugar do Ivan Alvarino. Essa nem deveria ter acontecido. Por quê? Porque o Alvarino nem deveria ter começado o jogo. Então é uma alteração que ele, inclusive, demorou uma eternidade para fazer, foi fazer a 27 do segundo tempo, e o Guarani não tinha nenhuma saída, nenhuma jogada, nenhuma opção pelo seu lado direito, né, de defesa, principalmente no que tange as ultrapassagens para o ataque. Então, pelo menos 2 equívocos na escalação de início, e nas trocas foi muito infeliz. Quando tirou Isaac, quando tirou também o Giovanni Augusto e principalmente quando tirou o Yuri Tanque. Acho que ele foi infeliz nessas 3. Claro que na do Júlio César nada a acrescentar, porque foi uma contusão, uma fatalidade, e o jogador que joga por ali é o Bruno José, ele foi coerente. É isso. Infelizmente hoje um conceito ruim para o guerreiro treinador do Guarani. Tigrão, bom dia para você, um ótimo feriado e até a próxima. Grande abraço, Edu. Bom feriado a todos e voltamos na próxima, se Deus quiser. E obrigado pelo lanchinho, grande coração generoso do mestre Tigrão, hein? Foi um prazer, foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Gente, estamos encerrando 00:34, olha, final do nosso jogo aberto ontem, Batista narrou aqui, Vila Nova de virada 2, Guarani 1 e o Palmeiras é eliminado da Libertadores. Estava 2-0 para o Palmeiras. Aí é 18 segundo tempo, gol do Atlético, 39 empata o Atlético Paranaense 2-2. Lá em Curitiba foi 1-0 Atlético. No agregado 3-2 para o Atlético. O Filipão está na final da Libertadores, hein? Outro jogo é hoje, né? Flamengo e Vélez. Lá na Argentina foi 4-0 para o Flamengo. Quer dizer, vai ser um recreio esse jogo para o Flamengo. Giba, muito obrigado, viu? Nossa equipe técnica aqui, Gil Kleber, Lucas Pessoa, o Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer, Leandro Renato e ele, o incrível Gilberto Sufi. Gente, um bom dia. Olha, teremos na Rádio Bandeirantes às 17 horas, 5 da tarde, tem o Esporte em Debate. O amigo Batista que vai apresentar, 18h30 termina o Esporte em Debate e começa a nossa transmissão de Ponte Esporte, comando do Leandro Borges, né? 19 horas, Ponte Esporte. Então eu volto, hein? Eu volto daqui a pouquinho. Muito obrigado a todos, mas eu volto! Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Allianz Parque poderá receber todo o seu público, ou seja, nenhum setor será interditado e amanhã, a partir das 10 horas da manhã desta quarta-feira de feriado, o torcedor palmeirense já poderá comprar o seu ingresso, isso se sobrar algum ingresso, porque o Verdão continua sofrendo muito com a questão dos cambistas, né? A Leila Pereira, presidente do clube, já abriu uma auditoria, já está recebendo o auxílio da Polícia Civil, porque, infelizmente, tem um esquema muito forte que pessoas estão conseguindo
de alguma forma irregular, comprarem ingressos de torcedores do Palmeiras, depois revenderem pelo dobro ou triplo do valor. Então o Palmeiras segue investigando esta situação dentro de campo, Milton. O Palmeiras, com esse empate de hoje, chegou a 5 jogos consecutivos sem vencer, somando Libertadores e Campeonato Brasileiro. E você falou certo, correto, todo mundo fala, duelo, né, entre Palmeiras, triste demais, e o Juventude. Não é bem duelo, né? Porque se o Palmeiras não ganhar do Juventude, aí vai ser cansado mesmo pelo time do Flamengo, aquele negócio todo, porque do Juventude tem que ganhar ou vencer, né, Soler? Exatamente, até porque o Juventude é o lanterna do Campeonato Brasileiro, a pior equipe desse campeonato nacional, então o Verdão tem a obrigação, jogando em casa, de vencer a equipe do Juventude. E aí a gente destaca, né, Milton, porque neste sábado na tela da Band tem o jogo da volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, que acontece exatamente aqui no Allianz Parque. Então já tem muitos torcedores do Palmeiras que estão comprando os ingressos para o time feminino, já que a bola rola a partir das 2 horas da tarde, o jogo vai acabar às 4 e aí os portões serão abertos para o jogo do masculino a partir das 6 horas da tarde. Então já tem muito torcedor do Palmeiras fazendo essa compra casada, né? Muitos já compraram o ingresso do feminino, amanhã vão tentar comprar o do masculino para ter um sábado verde.